Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 3 do podcast Respira Fundo. É com muita alegria, muita honra e muito prazer que eu recebo hoje aqui os meus convidados, a Eunice Marques, que é terapeuta sistêmica, o Guilherme, psicanalista, criador do podcast Sagrado Sagrado Masculino. Masculino, e o Patrick Lima, que é palestrante. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos falar hoje sobre a importância do afeto paterno na vida de uma pessoa. O quão é importante a presença ali do pai e logo de início já honrando também e destacando a importância da mãe. A gente sabe aí que uma criança, um bebê é um ser humano, ele é gerado ali, ele gera um vínculo muito grande com a mãe, mas eu queria chamar a atenção para destacar também essa importância do pai na formação psicológica de uma pessoa. Então, antes da gente começar a entrar nesse assunto, eu queria prometer aqui um presente para quem ficar até o final aqui do podcast. Vai ter um presente maravilhoso aí para quem ficar até o final. E eu queria que a gente começasse você se apresentando, falando um pouquinho quem são vocês, Eunice, quem é você, o que é que você faz, se apresente, por gentileza, e seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sou Eunice Marques, eu sou terapeuta sistêmica, eu trabalho com constelação familiar, onde que eu olho para a dor, aquela que vem da infância, e trazendo para que ela possa ter uma vida mais leveza e bem-estar. A Eunice e eu que faremos agora, dia 6 de setembro, um evento lá no Santo Antônio, que é o Renascimento Sistêmico, que é um dia inteiro de autoconhecimento profundo, né, Eunice? Estaremos Sim. juntos lá, se Deus quiser. Isso. Vou até deixar o link aqui embaixo, na descrição, para quem quiser depois clicar e saber mais. Guilherme, quem é você, o que você faz? Conta pra gente. Bom, me disseram que o meu nome é Guilherme Schmitz Gonzer, né? Aí eu adotei Guilherme Gonzer para falar publicamente, né? Muitos anos, né, assim, profissionalmente, Ednardo, eu posso te falar o seguinte, tá? Eu me formei como jornalista, né? Trabalhei 15 anos como jornalista em rádio, TV, né, e tal, revista. Antigamente não se falava podcast, né? Se falava web rádio, cheguei a ter web rádio e tal. Então, tipo, é uma história assim que eu já tenho dentro dessa coisa de falar e tal, de câmera, enfim, de Falar em público. microfone, tudo, falar em público, dar palestra. Há muito tempo eu já faço isso. Mas foi por volta lá de 2011, por aí, cara, me bateu uma sensação muito forte em mim. Assim, eu precisava saber mais sobre mim. Acho que vinha passando por umas situações na minha vida que tive que transformar, sabe? Que tive que melhorar, porque me sentia ainda solto no mundo, meio perdido, meio fora, meio sem Seria saber uma onde é. crise existencial? Podemos dizer Cara, assim? pode ser, talvez, como se eu não soubesse exatamente para onde eu estivesse indo, sabe? A gente não sabe exatamente de onde a gente veio, né? E são perguntas existenciais, como você falou, bem lembrado isso aí, né? Quais são mesmo? Quem sou? Onde estou? Para onde eu vou? Não é isso? Que comemos. Exatamente. Bom, aí já entra em outras coisas, ainda tem meme nisso aí, né? Mas, cara, nessa época, isso mexeu muito comigo, né? Eu estava vivendo uma situação realmente muito complicada, de muitos anos, né? Eu sempre tive uma sensação de deslocamento no mundo, né? Então, e essa sensação de deslocamento me levou a estudar psicanálise, né? E aprender um pouco sobre o assunto e tal. E aí acabei fazendo o curso, acabei aprendendo mais profundamente. E desde então estou aí já com 11 anos de consultório, né? Entre atendimentos enfim, aí acabei estudando outras coisas, fui aprender um pouco de análise do caráter, né, e tal, que é a famosa, popularmente conhecida aí, análise corporal, né, e tudo. Pouquinho de análise não verbal também, linguagem não verbal, também conheço alguma coisa, né, e tal. E não parei aí, né? Fui estudar um pouco de psicologia junguiana ali, um pouco de arquétipos, né, e tal, um pouco de hipnose também, sei um pouco, até porque o próprio Freud, né, inclusive, né, quando começou na hipnose, né, Renato, você deve saber Sim, disso e sim. tudo. E tem inclusive um filme muito legal sobre a história do Freud, né, como ele se envolveu com a psicanálise, chama-se Freud Além da Alma, né, vale a indicação aí. E de lá para cá, então, esses 11 anos de consultório, muita experiência com
paciente de todo tipo, gente de todo tipo, né? E gosto muito do que faço, amo o que faço e desde então estou aí felicíssimo, seguindo adiante. Acho que na medida que a gente vai falando, a gente vai se lembrando mais, inclusive, sobre a gente, né? Mas tem uma coisa, cara, que você falou, nisso que me chamou a atenção aqui, né? Eu gosto bastante, me sinto à vontade dizendo, né, que eu não sou, eu estou. Por quê? Porque isso me dá a possibilidade, né, a, a, a possibilidade mesmo de transitar, de ir para um lado, ir para o outro, aprender outras coisas, não me engessar em cima de uma coisa somente, não como jornalista, não como psicanalista, não como analista do caráter ou qualquer outra coisa, né? Gosto de, sabe, aprender bastante e na medida que digo que estou, acho que me liberta para poder Ou ser seja, é mais. temporário. Estamos aqui de Possibilidades. passagem, né, dá essa De ideia passagem, é também. isso aí, de Verdade. passagem. Maravilha, interessante, Guilherme. Eu sou terapeuta, a Eunice também, o Patrick, que está aqui, é palestrante. E eu acho interessante juntar esse olhar da psicanálise. Eu vou trazer algumas coisas aqui também da hipnoterapia, talvez da terapia de renascimento, que é a minha área, digamos assim. E a gente vê muitas vezes na internet, principalmente, as pessoas atacando umas às outras, como se as falas de algumas pessoas invalidassem a outra. E eu acredito em qualquer tipo de terapia. Total. Acredito que toda terapia ela é válida, Perfeito. desde que faça sentido para a pessoa que está recebendo a técnica. A partir do Claro. momento que está ajudando aquela pessoa, independente se é a psicanálise, se é a psicologia tradicional, se é a terapia cognitivo-comportamental, se é a hipnoterapia, se é o renascimento, se é a constelação familiar, se é a programação neurolinguística, se está ajudando a pessoa, cara, que maravilha, vamos seguir em Perfeito. frente. Perfeito. Até Então, porque o que você está dizendo eu acho muito importante ser dito, porque toda forma de terapia ela vai trazer algum conforto para você, né, no sentido de aliviar algo que você sente, ou, né, algum problema que você tem e tal. Até para que você tenha clareza para aí sim se aprofundar no autoconhecimento, né? Num primeiro momento, a própria psicanálise é dessa forma, apesar de não ter surgido para isso, né, ou melhor dizendo, né, ter surgido para isso, né, depois acabou se tornando um processo em que não necessariamente você procura para melhorar um sintoma, vamos dizer assim, mas sim para se aprofundar em si mesmo, né? Para cavar cada vez mais fundo em si, né? Então, sim, sim. é isso. Maravilha. Daqui a pouquinho eu quero te perguntar também como é que você chegou a essa decisão de criar o seu podcast Sim. Sagrado Masculino, Show. mas antes eu queria que o Patrick se apresentasse, falasse quem você é, o que que você faz. Isso aí é uma coisa bem, é bom. Há um tempo atrás, há uns 6 anos, 7 anos atrás, na época de 2018, eu costumo dizer que eu não sabia quem eu era. E eu vejo que muita gente confunde um pouco o que é do que ela faz, né? Tem muita gente que fala assim, quem é você? E aí a pessoa vira e fala, não, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou técnico, Ou eu seja, sou ela tá falando o professor. que ela faz, não tá falando quem ela é. Exatamente. Exato. E aí, quando a gente começa a buscar entrar numa jornada de autoconhecimento, a gente começa a identificar realmente a nossa real identidade. Hoje eu falo com toda certeza. Até quando eu cheguei aqui, você me perguntou, né? Como é que eu te apresento, né? Eu falo, ó, tem várias funções que eu exerço, mas nenhuma delas sou eu. E o que hoje eu penso e que eu tenho certeza é que hoje a minha identidade é eu sou filho de Deus, sou pai do Dominique, sou marido da Val, sou filho do Marco e filho da Lila. Essa é a minha identidade. E o que E que aí você o faz? que eu faço, aí tem algumas coisas, né? Uma das coisas que eu faço, que eu venho me migrando fazendo uma transição de carreira, que eu era da área de TI, eu era da área de informática, trabalhei anos nessa área. E em 2018 para cá eu venho migrando para a área de coach e inteligência emocional, aplicando palestras e treinamento para empresas, né? Ainda estou longe de chegar ao nível que eu quero, mas eu acredito que eu já estou mais perto. E isso não foi por uma escolha profissional. Eu fui impactado e fui transformado de 2018 para cá. E aí eu resolvi seguir carreira, resolvi multiplicar e transbordar o que eu aprendi.
mudou tanto a minha vida, cara, tanto na minha vida, que eu resolvi seguir carreira e falei, cara, se Deus está me dando essa oportunidade de mudar e fazer essa transformação, é porque eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que contribuir com isso também. E aí eu tomei a decisão de seguir essa carreira. Hoje, além disso, também eu sou vendedor, né? Adoro vendas, cara, adoro. De qualquer tipo. E aí hoje eu trabalho com vendas e também trabalho com palestras e treinamento. Maravilha. Daqui a pouquinho eu quero te perguntar mais sobre a sua história. Parece que tem uma história aí com seu pai também. Tem. Mas antes de você contar a sua Quem história... não, né? Quem não, né? Mas antes de você contar a sua história, esses dias uma pessoa me cobrou, falou, Ed, você fala muito, você tem muito conteúdo bom na internet, mas eu não sei nada sobre você. Então eu queria pedir licença para contar um pouquinho da minha história também. Legal, é bom que eu conheço também. Então, eu fui servidor público por mais de 20 anos. Em maio de 2023, eu pedi exoneração e mergulhei neste mundo aí de autoconhecimento. O meu primeiro contato com o mundo do autoconhecimento, em termos de treinamentos de liderança e alto impacto, porque, na verdade, se for olhar o meu primeiro contato mesmo, foi com esse cara aqui. Não sei se dá para pegar aí, ô Douglas. Laí Ribeiro. Esse livro aqui foi o livro que mudou a minha vida, quando eu tinha 17 anos. Um livro sobre programação neurolinguística. Através dos conhecimentos desse livro aqui, eu que tinha 17 anos, tinha engravidado minha namorada de 15, fui pai ainda aos 17, lendo um livro de PNL, desempregado, com fralda para comprar, leite para comprar, para sustentar meu filho. Não consegui emprego, era tímido, eu era magrelo, tímido, e não consegui emprego. E aí eu percebi, lendo esse livro de PNL, que só dependia de mim passar em concurso. Comecei a comprar jornais, não sei quem lembra aí do Folha Dirigida, na época eu comprava Folha Dirigida para ver as oportunidades, não tinha internet como tem hoje. E eu posso dizer que a PNL, que é considerada uma pseudociência por muitos, mudou a minha vida. Então, a pseudociência mudou a minha vida, eu posso dizer assim. Mas em termos de treinamentos de alto impacto, foi em 2014, eu fiz um treinamento chamado Leader Training lá em São Paulo, com o Osmar Trindade. E eu lembro que quando eu terminei esse treinamento, eu falei assim com o Osmar, Osmar, como é que eu faço para fazer parte da equipe? E aí o Osmar Trindade me deu os caminhos. Viu, Osmar? Muito obrigado aí por ter mudado minha vida. E aí comecei a fazer parte da equipe, fui aprofundando, fiz todos os treinamentos lá da série Leader Training, fiz o Gaivotas, o Firewalker, o Renascimento. E posteriormente eu comecei a fazer os estudos para me tornar terapeuta. Eu pensei o seguinte, nossa, se esse tipo de treinamento mudou a minha vida, por que não eu me preparar, me capacitar para também possibilitar a outras pessoas essa mesma transformação que eu tive? E aí eu fui estudar principalmente a linha da terapia de renascimento, que é uma técnica de respiração conhecida nos Estados Unidos como Rebirthing Breathwork, e posteriormente eu fui estudar hipnose e acabei percebendo que tanto a hipnoterapia, que é o uso da hipnose para fins terapêuticos, como a terapia de renascimento, Eunice, elas tinham uma coisa em comum. Ambas acessavam a mente subconsciente para poder fazer terapia, para poder ajudar a pessoa. E eu achei aquilo fantástico. Hoje eu combino as duas técnicas, eu consigo conduzir um processo terapêutico com a pessoa, tendo essa flexibilidade. Se eu percebo que aquela pessoa tem uma abertura para fazer, por exemplo, uma sessão de renascimento, mesmo ela estando no tratamento com a hipnoterapia, eu chego para ela e falo, olha, tem essa técnica aqui, que ela é assim, assim, assim. Uma grande vantagem, por exemplo, que eu acho espetacular na terapia de renascimento, Patrick, é um tipo de terapia, a gente tem uma técnica que eu consigo conduzir a pessoa numa terapia sem dizer uma palavra, somente usando a respiração. Rapaz, me ensina isso, eu preciso fazer Então, isso com a minha assim, esposa. Então, sábado, esteja com a gente sábado lá no evento, né? Isso é bom, né? Sim. Então, assim, e nesse período, né, assim, na época que eu era servidor público, como eu falei, eu fui servidor público por 20 anos, pedi exoneração em maio de 2023. Eu sempre quis me jogar nesse mundo do autoconhecimento, mas o gatilho que me fez estar nesse mundo foi, na verdade, uma angústia profunda. Eu passei uma separação conturbada, que aqui daria um assunto para um outro podcast, então não vou entrar muito. Fui afastado dos meus filhos e esse afastamento que me gerou essa angústia. A medicina tradicional, me tratando ali com remédio, fiquei 3 meses tomando remédio, afastado do serviço, e eu sentia que era emocional. E aí eu falei, cara, é agora que eu vou fazer a minha formação em renascimento. Ou alguma formação qualquer, coach, PNL, hipnoterapia, eu não sabia qual, na verdade.
Só que todos os meus colegas, Guilherme, que tinham feito uma formação terapêutica, que eles tinham feito formações para se tornarem terapeutas, adivinha a primeira pessoa que eles conseguiram curar? Eles mesmos, eles mudaram de vida, todo mundo Sim. prosperando, tendo resultado, viajando. Falei, cara, não é possível. Então eu percebi que dentro dos cursos de formação, e depois eu vou pedir para você falar também do seu curso de formação em psicanálise, dentro do curso de formação, a primeira pessoa a ser transformada é a própria pessoa. Total. E isso fez muito sentido para mim. Então comecei a estudar o renascimento e a hipnoterapia, apesar de ter esses 20 anos aí de bagagem na PNL também. Para resumir aqui e finalizar aqui a minha apresentação, em 2024, eu realizei um sonho também de escrever e publicar meu próprio livro, que é esse cara que está aqui. E essa capa horrorosa aqui eu fiz no Canva. Acho que ficou legal. Um livro feito por autopublicação. Lateral luto com hipnose. E dentro de casa, fiz o livro no Word, fiz a capa no Canva, fiz todo o processo de pegar o ISBN, registrar na CBL. Mas para te defender, como é que você vai fazer uma capa falando sobre luto sem essa imagem escura, né? Eu achei que ficou legal. E sem o interessante. símbolo. Não... Mas eu já vi livros com capas falando sobre luto na cor azul. E tá Entendi. tudo bem, tá tudo certo. O que a gente, quando eu fiz esse trabalho de publicar o meu livro, eu comprei uma mentoria, então a gente aprende muitas técnicas lá. E o mais importante no livro não é nem a figura ou ter a foto do autor, é a mensagem do título e do subtítulo. Uhum. É isso que faz vender o livro. E isso com técnicas testadas e comprovadas na prática. Pessoas que já venderam milhares de livros fizeram isso. Então a imagem, ela, por incrível que pareça, ela pode até chamar atenção aqui no caso do luto, esse lacinho que ele conecta um pouco, né? Mas o principal, a pessoa compra o teu livro Título e o bigode. pelo título e o bigode ali, o subtítulo. E aí realizei esse sonho, então, em 2024, de escrever e publicar meu próprio livro através de uma autopublicação e percebi o seguinte, que além de terapeuta, eu poderia contribuir também com esse conhecimento, ajudando outros terapeutas a escreverem e publicarem seus próprios livros. E onde eu criei a minha própria mentoria, e esse daqui é o livro da minha primeira mentorada. Não sei se dá para puxar aí, Douglas, um zoom aqui. Poder das emoções. Poder das Emoções, um livro sobre inteligência emocional para crianças. Né? Na verdade, é para professores e pais, Sim, mas voltado sim, para a educação ali infantil. claro. Então é muito gratificante quando você vê esse trabalho assim. Esse outro livro aqui também foi de um colega meu de mentoria, Flávio Cavalcante. O Flávio, ele é uma pessoa comum, ele é servidor da Justiça Federal de Alagoas. Conheci ele através da mentoria, ele publicou esse livro aqui também, através de uma autopublicação. E por que eu estou mostrando aqui todos esses livros, gente? Para dizer para você que está me assistindo aí, que se você tem em casa um computador ou um celular, um editor de texto como o Word ou o Google Docs e o Canva, você consegue publicar um livro. E se você precisar de ajuda para isso, é só me chamar que a gente está aí para ajudar. Mas vamos continuar aqui nosso papo sobre a importância do afeto paterno na vida de uma pessoa. E eu queria te perguntar, Patrick, como é que foi essa história sua aí que você teve com seu pai? Conta pra gente. Rapaz, às vezes, tem vezes que eu conto para algumas pessoas, né, e falo assim, cara, eu tive um problema emocional com meu pai. E por causa disso eu era ateu. Aí vem na cabeça de algumas pessoas e fala assim, cara, teu pai era um carrasco, o que que houve? Não, pelo contrário. Meu pai sempre amou muito a gente, só que da maneira dele. Meu pai sempre deu a melhor qualidade de vida pra gente, a gente sempre viajou, nunca faltou comida, nunca faltou nada dentro de casa. Ele era provedor. Ele era provedor. Porém, faltou um detalhe e que fez total diferença na minha vida e acredito que afetou também a vida dos meus irmãos. Acredito que eles ainda não sabem disso, mas um dia eles vão saber. Que é o seguinte, eu nunca tinha ouvido, pelo menos que eu me lembre, eu não tenho memória sobre isso, de ouvir meu pai falar, meu filho, eu te amo, e meu filho, vem cá que eu quero te dar um abraço. Pode parecer, para muita gente, pode parecer bobo, mas na infância, muitas crianças, quando não tem isso, inconscientemente, ela entende como um abandono. E aí eu comecei a querer chamar atenção. Quando a gente não tem alguma coisa, a gente vai correr atrás de alguma forma, né? E criança, eu comecei a chamar atenção. Então pensa, eu era o mais
levado da escola. Eu era aquele cara que, quando tinha alguma coisa que acontecia na escola, a diretora falava: Patrick, o que você fez? Às vezes eu não estava nem envolvido. A culpa era do o Patrick. atentado. Era o atentado da escola. Todo E eu mundo era odeia o realmente. Vamos botar assim, 80% das vezes era eu. Eu assumo isso. Mas, mesmo quando não era, a diretora chegava, já teve vezes de ela chegar e falar assim: vai para a secretaria, mas não foi, vai para a secretaria. E isso não era só na escola. Era na escola, dentro de casa, na rua. Na rua que eu morava do lado, por exemplo, que eu jogava bola, brincava. Naquela época ainda tinha, né? Pipa, jogava bolinha de gude, jogar bola, né? Jogar bola descalço na rua, ainda tinha isso naquela época. Hoje em dia quase não se vê isso. Eu era amado por metade da rua e odiado por outra metade. Porque, cara, eu era realmente uma pessoa muito levada. Eu gostava de chamar atenção, eu queria chamar atenção. Pela falta que eu tinha de atenção do meu pai. Interessante, Patrick, isso que você falou aí agora, você acabou de descrever um padrão de comportamento. Isso aparece o tempo todo Sim. nas terapias. Eu atendi uma cliente uma vez que ela tinha episódios de desmaio para chamar a atenção dos pais. Muito Sim. comum. Ela chegou a fazer consultas aí para o médico várias vezes, no neurologista, porque ela desmaiava. E aí, na terapia, ela fazendo o processo de hipnose comigo, veio a resposta para ela. Por que ela fazia aquilo? E ela, aos prantos, falou: cara, eu fazia isso para chamar a atenção dos meus pais. Mas olha que interessante, na infância, na adolescência, até a vida adulta, ela não tinha consciência disso. Então, olha para você ver a importância de você buscar processos que vão mais a fundo, de buscar respostas de um nível mais profundo, porque quando a pessoa toma consciência, aí você começa: putz, era isso. Era a falta do papai e da mamãe lá na infância que fazia eu chamar a atenção dessa forma. Agora, você imagina a pessoa desmaiar, cara. O desmaio é uma coisa que você não consegue ali meio que fingir. Você tem que ser muito bom para fazer isso acontecer, né? A maioria Sim. das vítimas hoje, as pessoas que se vitimizam hoje, vem disso. Vem da infância. Por quê? Você imagina o seguinte: a gente já começa com o neném, né? Neném chora para querer alguma coisa, né? Chorou, o pai deu atenção, a mãe deu atenção, ela, opa, peraí, choro, Deu certo. deu certo. Então a gente vai crescendo com isso. No meu caso, era essa falta do meu pai. Então, assim, não era nada absurdo, mas que fez total diferença na minha vida. E uma das coisas era desencadeou o afastamento de Deus. É Literalmente. isso que eu ia te perguntar. Você eu era fez uma ateu. conexão interessante. Você Eu se é- considerava ateu porque você sentia... Eu literalmente me afastei de Deus. Eu era aquele cara que, se alguém tocasse no assunto de Deus, igreja, qualquer que seja, eu me afastava. A gente pode dizer que, de alguma forma, talvez, isso é da psicanálise, tá, gente? Eu ia te perguntar isso também. Essa conexão Uhum. entre Exato. Deus e o pai, não tem? Deus é a figura de pai, né? Então, Isso, perfeito. quando eu perfeito. repulsava Então, meu pai, você projetou nele, em Deus. inconscientemente, porque a gente não tem um consciente claro disso na Sim, infância. claro. Né? Eu acho que até na fase adulta. Sim. Eu demorei 36 anos para descobrir isso. Então, e ao mesmo tempo que eu fazia coisas erradas para chamar a atenção do meu pai, isso sofria meio que um efeito rebote. Por quê? Se eu estou fazendo coisa errada, meu pai ia fazer o quê? Brigar comigo. E aí ele brigava comigo, virava uma bola de neve. Eu fazia coisa errada, ele brigava comigo, eu queria chamar atenção. E aí eu comecei a ter raiva do meu pai por diversas vezes. Quem nunca teve raiva do pai e da mãe? Né? Mas a gente, é uma raiva que depois passa e a gente ama nosso pai e nossa mãe, né? E aí eu comecei a ter raiva, comecei a ter mágoa, comecei tudo. Então eu comecei a afastar meu pai de mim. E automaticamente eu afastava Deus. Imagino que quando você afastou o seu pai de você, você começou a ter problemas na vida em seguida, né? Vários problemas de vários tipos. Até que idade isso durou? Vários. E isso aí, ó, eu quero dizer que durou até 36 anos de idade. Então, até 36 anos de idade, provavelmente você teve problemas, por exemplo, para fazer, para produzir, para realizar lá fora. Muito. Travado. Travava, bloqueava em várias coisas. E aí, quando eu resolvi essa questão com meu pai, numa imersão de inteligência emocional, eu perdoei meu pai. Não é que eu liguei para meu pai e falei: pai, eu te perdoo. Não teve nada disso. É interno. É interno. A gente começa a ter um significado interno. Eu ressignifiquei, eu aprendi a ressignificar aquilo que meu pai me deu, ou deixou de dar. E eu entendi que meu pai só me deu o que ele tinha. Como é que eu vou te dar uma coisa que eu não tenho, que eu não aprendi? E aí eu falei: cara, meu pai me amou de várias formas. Ele só não amou dessa forma porque ele não sabia.
o pai dele não fez isso com ele. Então veio passando, né, de pai para filho. Graças a Deus eu tive uma outra forma de lidar com meu filho. Eu já abraço meu filho, já falo que amo ele, né? Na infância dele eu sempre abracei ele, sempre beijei, fui muito grudado com ele. E, cara, eu posso dizer que, assim, é uma coisa que parece boba, mas não é. Tem muita gente que tem esse problema com o pai, com a mãe, e que vem desencadear na fase adulta. E esse tema que você trouxe nos remete a um livro, que é um livro fantástico, As 5 Linguagens do Amor. Vocês já leram? Já, Cinco 5 linguagens do amor. 5 linguagens do Já conheci. amor. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, me interessava muito pela questão do toque. Eu adoro massagem, mas eu não tinha lido o livro. Depois que eu li o livro, É a sua eu passei a linguagem de amor. perceber que era a minha linguagem do amor. É. O Gary Chapman, para quem não sabe, ele é um terapeuta de casais que durante 30 anos ele foi fazendo anotações dos atendimentos que ele fazia e ele percebeu, fazendo essas anotações, que existia um padrão. Ele identificou 5 formas diferentes que uma pessoa tem de comunicar a outra. Então, Uhum. pode ser dar presente. Uma criança que recebeu muitos presentes na infância, ela cresceu aprendendo que receber e dar presentes é uma forma de amar. Então, quando adulta, essa pessoa vai para um relacionamento, se ela encontra ali um companheiro ou uma companheira que diz eu te amo, por exemplo, e não dá o presente, ela não se sente amada. Então, o Gary, ele fala no livro dele que todos nós temos dentro de nós um tanque de amor emocional. E que para o relacionamento ser saudável, esse tanque tem que estar abastecido. Então, se a sua linguagem é presente e você não recebe presente, esse tanque ele vai ficando vazio. Perfeito. Cada um tem a sua neurose, o jeito de conviver com a neurose. A neurose basicamente é o desejo versus aquilo que eu quero, né? O meu desejo de ser aceito, aprovado e reconhecido. Ou seja, é como se tivesse um desejo adulto e um desejo infantil dentro de mim. Na neurose, na psicanálise, a gente chama isso de desejo versus regras, né? O famoso conflito neurótico. No entanto, quando você traduz isso através das 5 linguagens do amor, por exemplo, lá na análise do caráter, né, a gente fala de dores, né? Rejeição, abandono, ser manipulado ou enganado, né? Humilhação, ser humilhado ou ser trocado. Olha que interessante isso que você está dizendo. Todas essas dores só são possíveis porque elas são desenvolvidas através do relacionamento com o outro. E geralmente essas dores são desenvolvidas a partir da relação com a origem, com os nossos pais, com o pai e com a mãe. Então, a partir daqui, desde a infância, essas dores chegam a influenciar até mesmo o modo como o meu corpo é mielinizado. O que isso significa? O trauma, ele influencia os impulsos elétricos que fazem com que o corpo se desenvolva em formas específicas, né? Para que isso? Para justamente buscar a defesa dos traumas, das dores infantis, ou seja, Uma autodefesa, né? exato. Então, tipo, o corpo se desenvolve com formas para se defender de dores, né? E a mente também desenvolve características, né? Formas, por exemplo, defensivas que viram características. Por exemplo, alguém que sofreu, né, um trauma de rejeição, e esse trauma, para a teoria de Haidt, ele é desenvolvido ainda na gestação. Veja que como é um pouco diferente da teoria freudiana, né? Então, ainda na gestação, essa criança faz esse registro, né? E esse registro vai provocar nessa criança, ao longo do desenvolvimento dela, né, uma mielinização que busca evitar o contato. Ou seja, essa criança, ela, diferente do que você disse aqui, né, ela vai sentir a necessidade de ser ouvida, percebida, respeitada, acolhida, sei lá como é que eu posso falar aqui, mas por aquilo que está dentro da mente dela e não necessariamente com a presença afetiva do toque. Por quê? Porque para ela o toque pode representar a possibilidade, né, de ela aparecer no mundo. E ela aparecer no mundo pode fazer com que ela sinta justamente o trauma que ela não quer sentir, que é a rejeição. Ela não quer Veja- sentir mais essa dor, no caso. Ela não quer sentir mais essa dor. Então, tipo, no caso dessa criança, né, a rejeição a faz desenvolver características, por exemplo, de altíssima criatividade. Por quê? Porque como ela evita o contato com o mundo, para que ela não se sinta rejeitada, ela passa muito tempo, vamos dizer assim, entre aspas, muito tempo dentro da própria cabeça.
Esse tempo enorme que ela passa dentro da própria cabeça faz com que ela pense muito. Se ela pensa muito, ela se torna uma pessoa extremamente criativa. Veja que todos os grandes, os principais, né, os maiores de todos os tempos em termos de criatividade teórica, Einstein, vamos pegar aqui o próprio Reich, todos eles têm formas específicas que eu poderia citar aqui para você. Por exemplo, corpos magros, né, com muitas pontas no corpo, né, e com uma característica mental muito de criatividade. E para que isso? Porque quanto mais permaneço dentro de mim, mais evito o contato. Se mais evito o contato, construo um mundo dentro de mim e esse mundo é suficiente para mim, entendeu? Acaba não sendo, né? Em algum momento isso vai desaguar de alguma forma aqui do lado de fora. Mas essa pessoa, ela desenvolve a criatividade para evitar o contato, para ficar dentro da própria cabeça, né? Se isso é desenvolvido na infância com os estímulos corretos, esse cara se torna um grande cientista, por exemplo. Se esse desenvolvimento, né, acontece num ambiente hostil para essa criança, por exemplo, talvez essa criança desenvolva paranoias as mais criativas possíveis. Veja que a paranoia é consequência de uma mente extremamente criativa. Eu poderia citar aqui os outros aqui, mas vamos lá. Rejeição, abandono, ser Traição. manipulado, humilhado, trocado ou traído, tá? Aqui nós vamos ver uma mente extremamente criativa, aqui uma mente extremamente comunicativa, que gosta do afeto, gosta do toque, né? Aqui nós vamos ver uma mente extremamente capaz de articular o meio, por quê? Porque se é ele que está falando, dificilmente ele vai ser enganado, né? Aqui, né, uma pessoa que procura evitar de todas as maneiras situações em que ela se sinta exposta para não se sentir humilhada, né? Ou seja, ela também tem a dificuldade de decepcionar as pessoas que ela ama, né? Aqui nós vamos ver uma pessoa que vai ser extremamente perfeccionista. Esse aqui vai ser perfeccionista também para não errar, para não ser exposto. Tenta Mas agradar, aqui, né? exato. Pode dizer que tenta agradar. Aqui um ser extremamente perfeccionista, né, para que justamente evite a possibilidade de ser trocado. Né? Por quê? Porque se ele é perfeccionista, ele é o primeiro, ele é a primeira opção sempre, ele é aquele que está na frente, né? Então, ele se desenvolve, inclusive, em formas, né, com a tendência de ter uma simetria do corpo em todos os pontos, que é o que acontece com esse trauma influenciando a mielinização. É claro que a gente não é uma coisa só, claro que a gente é tudo porque passamos por todas as fases de desenvolvimento segundo Reich, né? Tá, essa é a teoria dele. Mas as pessoas, elas têm a tendência a fazer aparecer 2, 3, vamos dizer assim, traços desses de personalidade, que ele chama lá de traços O de que é essa caráter. mielinização? Para quem está nos assistindo e não sabe nada, o que é essa mielinização? Tá muito em voga esse termo, né? Para explicar de um jeito assim bem simples, tá? Bem simples. A mielinização é como se fosse o cérebro enviando impulsos elétricos, porque os músculos, as formas corporais, elas se desenvolvem através desses impulsos elétricos que o cérebro envia para o corpo, né? E aí o corpo começa a tomar formas, tá? Isso aconteceria de qualquer maneira, havendo ou não havendo os traumas. No entanto, os traumas influenciam a mielinização, fazendo com que o corpo se desenvolva com formas específicas. Essas formas, né, a partir desse desenvolvimento influenciado pelos traumas, é um desenvolvimento de formas físicas defensivas. Inclusive, São defesas se eu não me físicas. engano, é isso que está naquele livro da Lise Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais, é mais ou menos aquilo? Cara, Ela defende que tem elas. eu não conheço esse livro, não posso falar, né? Mas quando você fala de 5 feridas emocionais, eu me lembro dos 5 traços de caráter. Para mim, faz muito sentido com a teoria haitiana, né? O Haidt, ele é um cara, no meu entendimento, gênio, né? Ele foi discípulo de Freud, se desenvolveu na psicanálise também, só que ele percebeu que tinha mais coisa, né?
Tinha mais coisa. E aí ele partiu para estudar essa parte, né? Como que a mente e o corpo estão, vamos dizer assim, literalmente o tempo inteiro conectados, né? Não há nada que se desenvolva num ser humano que não esteja conectado. A mente e o corpo são literalmente uma coisa só, né? Então, quando ele percebe isso, ele percebe que aquilo que existe na mente influencia o modo como o corpo se desenvolve, né? Então, o modo como a gente se defende da nossa neurose, né, vai aparecer nas formas corporais também. Vai aparecer no comportamento? Vai, né? Porque tem gente que, por exemplo, como a gente falou, né, é mais do pensar, não quer muito contato com os outros, né, para evitar a possibilidade de ser rejeitado, né? Porque, por exemplo, eu cresci, cara, sob a influência desse traço de caráter. Até, vocês estão me vendo falar bastante aqui, mas até os 20, 22 anos de idade, era um Super cara que não tímido. quis, exatamente, extremamente tímido, não queria falar com ninguém, tá? Porque era a possibilidade de eu ser rejeitado. Já cheguei a ir fazer provas, por exemplo, né? E voltar para trás antes de começar a fazer a prova, por medo de rejeição, porque poderia acontecer depois, cara. Eu achava que era por outras coisas, sempre inventava uma desculpa na minha cabeça. Ah, não sou capaz, não sou isso, não sou aquilo. Mas, na verdade, o que eu estava fazendo era evitar a possibilidade de ser rejeitado. Inclusive, pegando o gancho de duas coisas que você falou aí também, que eu acredito que influencia muito. Uma é o ambiente onde a pessoa é criada, Total, isso é né? epigenética, total. O ambiente molda a gente, Total. seja na fase infantil, seja na fase adulta, né? Se você está num ambiente onde todo mundo vai para academia, a tendência é que passar um tempo você vai começar a ir para academia. Se você está num ambiente que todo mundo fuma, a tendência é que você venha fumar, né? Perfeito. Já tem até aquela frase, né, que se você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Perfeito. Inclusive, isso que você está falando faz todo sentido, até porque a mielinização ocorre a vida inteira. Então, na medida que a gente vai passando por experiências e às vezes até trabalhando dores infantis, a gente vai aos poucos se liberando para vivenciar experiências de outros traços de caráter que a gente tem, que a gente desenvolve, como eu falei, né? A gente passa por todas as fases de desenvolvimento, por isso registra todas as dores traumáticas, né? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação, troca, né? Quando você fala sobre o ambiente, né, que você está falando de epigenética, para mim faz todo sentido, né? A gente é uma junção de meio corpo e mente, né? É muito interessante isso aí. Inclusive, qualquer manifestação que a gente tenha, né, seja de doença ou de característica, ela vem influenciada por esses três fatores, meio corpo e mente, né? E tem um outro ponto também que eu queria citar, que é o seguinte. Além dos traços de caráter, tem também o perfil comportamental, né? Eu falo principalmente sobre a metodologia DISC, né? Que tem o perfil dominante, influente, estável e conforme. Dentro de cada perfil desse, a gente tem algumas características. Sim. Às vezes, nem é um traço de caráter. Às vezes, é uma Sabe o que acontece, característica cara? do perfil dela. Sabe o que acontece? O próprio perfil comportamental, ele já é consequência dos traumas que a gente desenvolveu na infância. Então, quando eu desenvolvo, né, quando eu passo por uma situação traumática na infância, a tendência é que eu desenvolva características para buscar me defender daquela dor do trauma. E essas características, elas moldam o meu comportamento, né? Então, isso faz com que a gente, ao longo do tempo, a gente desenvolva características, né? Essas características comportamentais, portanto, né? Elas são um apanhado das experiências da infância que a gente passou, né? Então, tudo se desenvolve a partir do modo como a mente tende a se defender dessas dores dos traumas na infância. Sobre essa questão que você está falando da mielinização, nós temos aqui a autora de um e-book, Cure Seu Corpo Cuidando do Emocional. Não é isso mesmo, Eunice? O Isso. estado emocional de uma pessoa também interfere ali, Sim, pode somatizar no corpo dela. isso. Quando você Total. a princípio você não sabe que você tem essas dores. Eu até queria falar a questão que o Guilherme falou dessas dores. Eu sou a 13ª filha de 14. Uau. Só que todos nasceram em casa. E quando chegou minha vez, minha mãe faltou muito pouco para falecer. E ela ficou com muito medo, porque meu pai já estava meio como que
já estava diagnosticado que ele tinha problema de Chagas e coração. Então, já tinha uma coisa grave, né? Então, o que aconteceu? Minha mãe quase faleceu e eu quase fui junto. Então, eu guardo essa dor de rejeição, eu vivia isso, só entendi quando eu entrei para as terapias. Vem do ventre, né? Vem do ventre. Eu não sabia que eu tinha essa dor de rejeição. Então, e meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. Então, eu carreguei muitos anos essa rejeição, este abandono, sem saber que eu tinha. Mas quando eu fiz essa técnica de renascimento, eu entendi, senti a dor da minha mãe. Foi a hora que eu ressignifiquei. Eu não entrei para as terapias porque eu sentia assim. Geralmente as pessoas vão pela dor. Sim. Eu não entrei. Eu venho de uma área de salão de beleza, né? Há 25 anos, e eu atendendo uma pessoa, eu ouvi muito claro do meu lado. Está na hora de você estudar. Eu falei, tá, mas eu já tinha meu salão próprio, eu já tinha muito cliente, já estava com uma prosperidade boa. Para mim, eu ia fazer isso ali para o resto da vida. Só que aquele ficou tão encucado dentro de mim que eu comecei a buscar grade curricular para me estudar. Falei, eu preciso estudar. Aquele pregou na minha mente. E eu comecei a buscar. Foi aonde que eu me tornei coach. Na minha mente, que eu estava muito cheia das minhas dores, eu achava que eu não conseguia vender as sessões de coach. Eu consegui transformações assim, maravilhosas na vida das pessoas, mas eu não conseguia vender. Aí eu comecei a ir para as terapias holísticas. Eu fui o reiki, fiz assim, umas 300 formações, como a maioria das pessoas fazem, né? E eu entendi que as nossas dores, se você não resolve no seu mental, essas dores vêm da infância, ela vai para o teu corpo. E aí, à medida que aí vem o que o Guilherme falou, à medida que eu fui resolvendo as minhas questões, eu senti mudanças no meu corpo. Total. Então, isso, as pessoas não sabem que elas têm essas questões emocionais. Ela acha que essa repetição de um marido que sempre arruma a mesma pessoa, isso vem tudo do pai e da mãe. Então, as pessoas só buscam quando está doendo muito. Na maioria das vezes, elas vem não... pela dor, na maioria das vezes, dor. Né? Elas não Você percebem. vê pela consciência, pela tomada de consciência. Sim, o que é mais raro. A maioria vem pela dor, quando está sangrando, ali está doendo, a gente vem. Mas a nossa mente, as pessoas cuidam muito assim, vai para a academia, elas cuidam da parte de saúde, mas esquece da mente. E a nossa mente, ela coordena tudo. Se você não cuida, às vezes a pessoa vai pelo espiritual também, né? Eu conheci uma dona que ela falou assim, não, moça, eu vi ela toda embolada, ela falou, não, moça, tá tudo bem, eu vou para a igreja, Deus me ajuda, eu vou para a academia, eu venho aqui para o médico. Eu falei, e a mente? Ela falou, não, Deus me ajuda. Então, as pessoas não sabem, elas estão tão equivocadas e não sabem com isso, elas vão embolando e vai arrumando problemas para a vida dela. E tudo começa assim, questão pai e mãe. Quando você para olhar, você consegue ressignificar e melhorar a sua qualidade de vida. Com certeza, antes de você chegar nesse ponto, você já tinha trabalhado as dores. Sim. Quando você ouviu a história do Patrick, Eunice, nas constelações familiares, tem muita gente que não teve afeto paterno na infância? Sim. Parece muito. É muita gente. Quando ele falou, eu falei, gente, aí a gente que é constelador, a gente começa já a fazer a constelação ali, né? Por quê? Porque o seu pai deu o melhor que pôde com a condição que ele tem. Você entendeu isso depois, mas muitas pessoas não percebem. Ali, o seu pai não deu amor por quê? Porque ele também não teve. Como é que você vai dar algo que você não tem? Entende? Mas você precisa passar por um processo para entender. Cara, meu pai deu o melhor. Tem um filme que fala muito sobre isso. É claro que não chega... a minha história não chega nem 1/10 do que é esse filme, que é I Can Only Imagine. Eu só posso imaginar. Vocês já viram esse filme, né? Ou não? Não. Nunca viram? Depois coloca lá. Eu só posso imaginar. I Can Only Imagine. Esse filme retrata a história de um rapaz que ele apanhava muito na infância. E ele sofre assim, coisas gravíssimas na fase adulta dele por causa disso. E ele, inclusive, a música... tem uma música sobre isso que ele criou, que é sobre esse rapaz. É um filme baseado em fatos reais. Que, assim... Eu desafio a qualquer um a ver esse filme e não chorar. Literalmente, você pode pegar o cara mais casca grossa que tiver. Se ele ver esse filme, ele vai chorar. É totalmente emocional, é uma coisa muito forte.
Falando em filme, tem um filme também que a gente conversou aqui um pouquinho antes, eu sugeri aqui, perguntei quem já tinha assistido, que é o Pais e Filhas. Esse filme, para todas as minhas pacientes, clientes mulheres, hoje se você pegar meu Instagram, por exemplo, 70% do meu público são mulheres. As mulheres buscam muito mais fazer terapia Muito do que os mais. homens, isso é uma realidade. Inclusive, faço um chamado aí, viu, homens? Se permitam, abram Olhar para suas você. mentes O e homem seus confunde um corações. pouco masculinidade com fraqueza, né? Ou melhor, falta de vulnerabilidade com fraqueza. Perfeito. Né? Essa é uma relação natural, mas Não é? existe isso sim. E o homem vai quando a mulher instiga, né? Vai lá, vai lá. Com homem que E nunca, sozinho é difícil o com homem ir, homem que viu? nunca Mas aí ouviu não homem funciona, não né? chora. Exatamente. Eita. É. Mas aí esse filme, Pais e Filhas, eu indico para aquelas minhas clientes e pacientes que têm aquele padrão de comportamento de se envolver com homens cafajestes, homens que não as respeitam no relacionamento. Aí ela acaba achando que ela tem o dedo podre. E neste filme, Pais e Filhas, pelo menos para mim fica evidente isso. O filme ele tem um enredo ali onde a menina ela perde a mãe, então ela é criada com o pai. Ela cria um afeto, um vínculo muito forte com o pai. E na vida adulta, ela desenvolve um padrão de comportamento onde ela só quer relacionamento rápido, ela só quer busca sexo rápido ali nos relacionamentos dela. E quando chega um cara bacana, um cara que a respeita, um cara que traz flores, que abre a porta do carro, um cara romântico, que quer casar com ela rejeita aquele cara. Estranheza. Ou seja, é como se ela ficasse buscando o pai dela inconscientemente nos outros A relacionamentos. dor do abandono, né? Exatamente. Até que ela percebe, a ficha dela cai e fala, putz, não é isso, eu tô procurando meu pai. E aí, eu não vou contar o final do filme, eu vou deixar para a pessoa assistir. Mas às vezes a ficha pode cair tarde demais e as mulheres ficam buscando esse padrão, se envolvendo com relacionamentos ruins, Na busca. relacionamentos tóxicos ou abusivos, e aí Muito comum. depois está lá fazendo a terapia, né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente pode prevenir isso de uma E maneira melhor. acredito que também tem muita. Eu vi o filme, né, que você indicou, eu vi esse filme ontem, e eu acredito que tem muito também a ver com. O ser humano é movido por basicamente duas coisas: fuga da dor e busca pelo prazer. E nesse filme eu vi que ela rejeita muitos homens também por causa da fuga da dor, né? Porque você pensa, ela perdeu a mãe num acidente quando ela tinha, acho que, uns 7 anos, 8 anos, né? Novinha, que ela estava com o pai e perdeu lá. Depois ela perde o pai. Então as pessoas que ela ama, ela começa a perder. Então eu vejo esse afastamento que ela tem de ela não querer criar vínculo com os homens, de inconscientemente de falar assim, olha, pô, eu já sofri tanto, todas as pessoas que eu amo, eu perco. Então se eu criar um vínculo com a próxima pessoa, eu vou perder ela também. Vai embora também. Vai embora também. Então antes que eu perca, deixa eu me afastar. E aí ela começa a fazer ter uma É como se uma fosse vida uma superficial. proteção. É. Para ela se proteger de É não uma perder mais, autodefesa. ela não se envolve. Exato, exatamente. Tem outro aspecto também nesse filme que é pouco falado, pouco comentado. Existe um processo de luto na vida dessa criança. Ela Sim, perdeu a mãe, também. depois ela perdeu o pai, e aí veja o quanto isso afetou os relacionamentos futuros dela. Eu atendi uma paciente, foi a primeira pessoa que comprou meu livro. Na época que eu lancei o meu livro, eu trabalhava como motorista de aplicativo. O que eu fazia? Eu pegava o livro e deixava dentro do banco da frente. Geralmente, depois da pandemia, os passageiros andam no banco de trás. Então, quando o assunto fluía ali com o passageiro, eu sempre fazia propaganda do livro. Ó, inclusive, eu publiquei esse livro. Gente, essa menina, essa mulher pegou um Uber comigo, Eunice, no dia do aniversário dela. Quando ela viu o título do livro, ela falou, cara, eu quero comprar o seu livro. Eu perdi o amor da minha vida em janeiro de 2024. A gente estava mais ou menos no mês de novembro, ela faz aniversário em novembro. E aí, o motivo, a razão que ela acreditava ser o motivo do luto foi a perda do amor da vida dela. Uhum. Inclusive, ela tinha uma história linda, que posteriormente eu posso contar para vocês. Mas quando nós fomos para a sessão de hipnoterapia, o terapeuta ele consegue identificar ali durante a terapia qual que é o ápice, o que mexe mais com a pessoa. E não era aquele luto da perda do Aonde que marido. começou, né? Nós fomos fazendo a regressão de consciência. Para quem não sabe, a regressão é a ferramenta mais importante dentro de uma terapia com hipnose. Nós fazemos regressão o tempo todo. E ao fazer a regressão com ela, adivinha, Guilherme, chegamos numa cena aos 7 aninhos de idade,
onde ela havia perdido o pai. Total. Então, por que que ela não suportou a perda do amor da vida dela na vida adulta? Porque ela ficou anos e anos, a vida inteira, sem Presa no tratar aquele adulto. luto na infância. Com o pai. Então, olha a importância da gente dar atenção à nossa criança ferida. É. É sobre isso. As pessoas entendem muito mal o amar ao próximo como a ti mesmo, né? Sim, Muito mal. sim. Porque amar ao próximo como a ti mesmo, bom, se é como a ti mesmo é um aposto, né? No português usa-se muito isso, né? Meu pai até me corrigiria que se eu falasse errado, que é, né? Saudoso. E fazendo É. uma piada aqui, dá uma ideia de promiscuidade. Eu vou amar o próximo, depois o próximo, por aí vai, Pois né? é, Não é mas por não aí, é né, isso, Guilherme? não é isso. Porque como a ti mesmo, na frase, explica a frase inteira, né? Significa primeiro amar a si, entregar o melhor que você pode entregar para si mesmo, se construir do melhor que você pode entregar, dos seus melhores afetos, e a partir daí transbordar. Não é dedicar aquilo que você é ou que você tem para o outro, né? É transbordar o que você entregou para si mesmo. E isso significa dizer que, por exemplo, uma pessoa que está muito bem, todo mundo quer estar perto. Uhum. É agradável demais você estar do lado de alguém que está muito bem. E alguém que está muito bem, geralmente, transborda de uma forma até produtiva, né? Porque se ela entrega, você é palestrante, você sabe disso, uma pessoa que transborda, né, que faz muito por si mesma, a tendência é ela também acabar fazendo pelo outro. E isso é uma consequência do modo como ela se ama, né? Então, amar ao próximo como a ti mesmo começa comigo. Se não me amo, a quem vou amar? Porque se entrego, por exemplo, somente as migalhas, né, dos meus afetos para mim mesmo, eu vou me preencher de quê? De amor próprio ou de migalhas, né? Vou me preencher de migalhas, né? E se eu me preencho de migalhas, vou entregar o quê para o outro? Migalhas, não amor, né? Isso é muito sério, precisa ser muito bem observado, né? Porque o povo está passando batido nessa. E quando você se ama, você não aceita menos, porque você sabe do seu valor. Sim. Você não fica depositando no outro, eu espero que ele me ame. Não, você se ama. Você nem espera. E isso se basta. E na Você nem maioria, espera. e na maioria das vezes, quando a pessoa fala assim, não, eu tô amando ao próximo, ela faz tanto pelas pessoas Esquece de si mesmo. e esquece de si mesma. E eu costumo dizer que isso não é amor. Ela acha que ela tá total. amando, mas na verdade ela tá fazendo porque ela quer ser reconhecida. Exato. E Ela você quer quer ver um ser- negócio, Ela cara? quer atenção, ela quer ser reconhecida. E você quer ver um E negócio? ela não tá fazendo por ela tá de forma inconscientemente Me e reconheçam, egoísta, me vejam. né? de forma egoísta e inconsciente, querendo para ela. Sim. Então ela faz tanto porque ela quer ser reconhecida. Exato. Isso E não tem- é amor. Total. E você quer ver um negócio, cara? Eu vou falar uma coisa aqui agora que vai ser polêmica, tá? O narcisismo, ele é um pressuposto do amor básico. Ele é um pressuposto do amor próprio. E em alguma medida, todo mundo é narcisista. E por quê? Logo que você nasce, quem existe? Somente você. Você não tem ideia nem da existência dos outros. Você tem contato com funções. Mas a criança, inclusive, ela não tem nem consciência da existência da mãe nem do pai. Ela sabe que ela recebe alguma coisa, ela sente que ela recebe alguma coisa. E logo que ela nasce, por não ter movimentos voluntários, né, de braços e pernas, ela só recebe função. Que função? Materna, de cuidado, de acolhimento, de nutrição. Né? Aqui ela começa a aprender o significado do que é cuidado. Tem gente que chega às vezes no consultório e quer julgar, como se falou, né? Quer julgar a mãe, quer julgar o pai, né? Aí eu falo assim, vem cá, me explica uma coisa aqui. Você cresceu, não cresceu? Cresci. Você está com que idade mesmo? Estou com tanto, né? Entendi. Você está me dizendo então que para que você tenha crescido, alguém tem que ter te nutrido? Tá. Aí a pessoa, não, mas a minha mãe deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu te explicar um negócio aqui, tá? O que você aprendeu, por exemplo, sobre cuidado sobre si mesmo, você escovar teu dente, você tomar banho, você não sei o quê, você fazer qualquer coisa que diga respeito àquilo que você deixa vir de fora para dentro, né? Um movimento feminino para cima de você mesmo, é mãe. Então, se você demoniza tua mãe, você tem dificuldade de cuidar de você lá fora. Fala para mim, você tem dificuldade de cuidar de você lá fora? Geralmente a pessoa pega e fala, tem, em algum aspecto. Você julga teu pai também, né? Tá, como é que tá a tua vida financeira?
Como é que está seu fazer lá fora, seu produzir, se realizar? Está do jeito que você gostaria que estivesse? Não, falou, tá, entendi. Deixa eu te explicar um negócio. Você até uma certa idade, tá? Você nem movimentos voluntários tem, então você só recebe. Você começa a aprender o significado de mãe inconscientemente aqui. Depois, quando você começa a engatinhar e a andar, você vai querer botar o dedinho na tomada, não vai? Alguém vai chegar e vai dizer para você, tira o dedo da tomada, menino. Aí você toma aquele susto, aquela surpresa, né? Que são emoções básicas, né? Olha para cima, de boca aberta, a criança faz assim, ó, né? Quando toma essa primeira chamada de atenção, né? Isso é uma descoberta de que existe algo diferente de simplesmente receber disso que está à minha volta aqui, que eu não sei direito o que é, né? Começa a se aprender aqui a função paterna, né? Guilherme, E essas duas funções são importantes, eu sei que você vai entrar aí. Não, mas tem um outro exemplo que eu lembrei aqui agora. Uma criança, quando ela nasce, vamos supor, tem um monte de brinquedo aqui. Se a criança está brincando com um brinquedo, ela pega esse brinquedo aqui para brincar. Chega um outro menino e começa a brincar com os outros, ela não deixa. Ela quer o dela ali e não deixa a criança brincar com os outros. Então, onde que vem isso? Ela não tem muita consciência das coisas, né? Mas isso mostra que o egozinho dela, ele já como é que esse brinquedo é meu. Você não pode mexer. Os brinquedos tá tudo ali parado, ela não tá nem mexendo, mas como é dela, ela vai lá e briga e sai na porrada com outra criança, porque Mas- é dela. Mas aquele a criança ela é brinquedo. moldada pelo ambiente que ela vive, né? Sabe o que acontece? Qualquer um desenvolve-se primeiro a partir de uma noção de eu, né? Então, a tua consciência, ela vai daqui até aqui. Aí você tem um pré-consciente aqui que acessa o seu inconsciente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Você que é palestrante de sessão da PNL, vocês sabem disso, né? Não pense na cor amarela. Pronto, você já pensou na cor Já amarela, até vi uma né? amarela aqui. Beleza. Ela já foi Isso aí estava no teu inconsciente até agora há pouco. Na medida que te estimulei, trouxe para o consciente. Você, como hipnotista, como hipnólogo, você sabe disso, né? Muitos conteúdos estão no inconsciente e nem se a pessoa quiser, ela se lembra. Somente com um estímulo específico, com uma condução específica e com uma sugestão muito bem elaborada, a pessoa consegue trazer para a linha da consciência, para que seja trabalhado, por exemplo, em hipnose ou na psicanálise ou qualquer forma, né, vamos dizer assim, de abordagem ao inconsciente, né? Aí tem gente que pega e vira e fala, você citou esse termo aqui mais cedo, cara, fui curado pela pseudociência. Pô, cara, eu fiquei assim, pô, legal o Ednardo tá falando isso. Por quê? Porque quando o Karl Popper falou sobre a pseudociência, né, ele não quis dizer, a meu ver, tá, que ele estava diminuindo qualquer conhecimento que não possa ser falseado. O que é isso, né? Você não pode levar para dentro de um laboratório e provar se aquilo existe ou não existe. Porque diz respeito a fenômenos que não podem ser testados em laboratório, né? O que não pode ser testado em laboratório, os cientistas chamam de pseudociência. Tá bom, tudo bem, então. Então quer dizer que o fato de a gente não entender certos fenômenos ou certos conhecimentos, mesmo que eles tragam resultados para nós, eles não têm valor? Então, me desculpa, cara, que eu vou dizer aqui, porque eu sou um pseudocientista, pseudocientista. então. E outra, De a mão cheia. fenomenologia está acima da ciência. Eu assisti seu podcast. Pois é, cara. Você é uma fala isso coisa... lá. E outra, o conhecimento empírico, muitas vezes o conhecimento empírico é aquele adquirido das nossas experiências. Um experimento, uma experiência nova, vou pegar o exemplo aí dos boiceta, né? Surgiu essa questão do boiceta, do gênero fluido, um monte de outras variações. E aí o pessoal falando sobre isso, gente, de onde que vem isso? É um conhecimento novo, é empírico. A partir desse conhecimento empírico pode vir estudos científicos, mas primeiro a gente tem a experiência, a realidade para psicólogo. depois. Exato. Tem um psicólogo que chama-se John Money, né? Esse é o cara que falou das infinitas possibilidades, vamos dizer assim, em termos de gênero, tá? Vou falar um negócio aqui agora extremamente polêmico, né? Esse era um pedófilo que levava os pais a deixarem as crianças com ele num consultório. Ele ficava do lado de fora, sob um vidro com um microfone e dizendo para as crianças o que fazer lá dentro. Aí você imagina, né?
Que tipo de coisa surgia, que bizarrice surgia. Cara, as pessoas não sabem dessas histórias, não procuram saber também, porque, tipo, também não tiveram acesso a isso, né? A própria mídia não traz nada, nenhuma história, não fala de onde vem, qual é a origem dessa teoria. Cara, é preciso falar da origem da teoria. A gente não fala da psicanálise? Quem fala da psicanálise? Não é o Freud? A gente não fala, por exemplo, do budismo? Quem fala do budismo? Quem trouxe o budismo para o mundo? Não é o Siddhartha Gautama? Né? Ah, o povo atribui o cristianismo a Jesus, apesar de que eu tenho minhas dúvidas disso. Acho que Jesus era um cara que, tipo, ele era cristão como um ser humano, né? Mas para mim, o cristianismo que se pratica em religião não é o cristianismo que se pratica de dentro para fora. Eu tenho amigos que são padres, amigos que são cristãos. Eu tenho um amigo que, inclusive, é bispo, que é psicanalista, inclusive, que é um cara fenomenal, né? A gente discute muito esses assuntos, mas, assim, ah, quando eu falo isso, ele acaba concordando comigo, cara. Ele fala, bicho, é mesmo, cara. As pessoas não estão sendo cristãs de dentro para fora. Não é real. Não tem uma noção de, tipo, peraí, cara, e eu? É porque as Como é que eu pessoas fico nessa confundem. história, né? As pessoas confundem muito que a gente é o quê? Corpo, alma, espírito. Espírito, mente, corpo, alma, não é É isso? isso aí, espírito, Psique. mente, corpo e alma. As pessoas confundem muito assim, eu tive um ganho muito grande, eu tive, vamos dizer assim, uma sorte de ter chegado na igreja, chegado a conhecer Cristo, conhecer Jesus, depois que eu fui para a área da inteligência emocional. Então, isso me deu um filtro muito grande do que é espiritual, do que é corpo, do que é emocional. E na maioria das vezes que eu percebo, quando eu estou, e assim, não estou julgando ninguém, não, eu estou dizendo fatos, tá? Que eu relato isso, eu observo isso dentro da igreja. Muita gente que está dentro da igreja, ela acha que tudo é espiritual. E não é, cara. Não é. A ponto de a pessoa virar e falar assim: não, isso aqui Deus vai fazer por mim. E ela tira totalmente a autorresponsabilidade dela e acha que Deus vai resolver os problemas dela. Fato. Não vai. Não vai. Eu acredito de verdade que Deus entra, Deus começa a agir a partir do momento que eu não tenho mais possibilidade de fazer o que é a minha parte. O espírito é aquilo que nos conecta à fonte do todo, ou seria Deus, né? A alma é o que nos conecta às pessoas e ao mundo, né? Ou seja, é aquilo que impulsa dentro da gente para fora, né? A gente poderia chamar dentro da psicanálise de desejos, né? As famosas pulsões de vida e de morte, né? Aí tem gente que até fala de pulsão de morte de uma forma até ruim, né? Porque é um conceito extremamente importante para o ser humano, que diz respeito justamente àquilo que é capaz de fazer com que a gente venha fechar ciclos na vida, né? A pulsão de morte é extremamente importante, e a pulsão de vida também. Quando você fala de espírito, e para mim faz muito sentido o modo como você falou, o espírito como uma forma de nos conectar à fonte do todo, né? O que seria Deus, por exemplo, para as religiões, né? Uhum. É o que traz para a gente justamente aquilo que todo mundo já nasce, já é inato, já tem aquilo desde que nasceu, né? Que são as virtudes. As virtudes elas precisam ser somente observadas por aqueles que são os tutores, né? Para que a criança possa identificar essas virtudes e, ao mesmo tempo, aplicá-las, né? Em seus objetivos na vida. Ninguém precisa aprender o que é disciplina, o que é dedicação, o que é foco. Ela precisa, na verdade, saber que ela tem essa capacidade dentro de si. Ponto. Por isso que quando você fala do jeito que você falou, né, sobre o espírito, para mim, cara, faz muito sentido. Depois do espírito identificado, né, a gente identificando o espírito, a gente trabalha a mente e o corpo para aumentar as nossas capacidades, né? Quando a gente aumenta o corpo, a mente e o corpo, melhora as capacidades mentais e físicas, né? A gente tende a se autorizar na vida a realizar aquilo que a gente quer da forma como a gente deseja, né? Ou seja, você começa, inclusive, a caminhar na direção de uma vida adulta, né, cara? Extremamente E um interessante. afeta no outro, né? Você já Total. percebeu como é que um afeta no outro? Total. Se um falha, Aí- os outros Bem ligados. Olha só que interessante isso aqui, cara. Isso aqui eu estava pensando nisso. Quando você trabalha a mente e o corpo, você melhora as suas capacidades. Em consequência, você melhora o poder, que seria uma terceira necessidade humana, né? Você falou de duas aqui hoje, você falou
de fugir da dor e do prazer, né? É a busca pelo prazer e a fuga da dor. Isso, a sobrevivência e o prazer, né? Aí, quando você melhora as suas capacidades mentais e físicas, você começa a melhorar também o teu poder. Teu poder. Se você se conhece mentalmente e fisicamente, porque você melhora as suas capacidades mentais e físicas, se você usa as suas virtudes para isso, você começa automaticamente a trabalhar teu autoconhecimento, seria a quarta necessidade humana, tá? Se você trabalha essas capacidades, você se autoriza a realizar outras coisas. Você está apresentando um podcast hoje, você é hipnólogo, você é palestrante, eu sou psicanalista, a Eunice é consteladora. Olha só que interessante isso. Cada uma dessas funções que a gente realiza diz respeito à autorrealização, que seria uma quinta necessidade humana, né? Isso aqui já é falado teoricamente pelo Maslow na psicologia, né? Aí, quando você, por exemplo, não trabalha a tua mente e o corpo, você não se autoriza a olhar para o que há de mais profundo em você mesmo em termos de desejos. Como é que você vai encontrar aquilo que você chamaria para você de propósitos? Porque ninguém vai te dar seu propósito. É você quem vai encontrar ele dentro de você. É você com você mesmo. Se você não trabalha mente e corpo, olha só que doideira isso aqui, ó. Uhum. Inclusive, Desequilíbrio, né? esse é um assunto que a gente vai abordar no nosso evento, né? Pessoas que têm dificuldade para encontrar um propósito, participem do Renascimento Sistêmico, né, Eunice? Sim. É uma das Espetacular. coisas que a gente vai Deixa eu criar trabalhar. uma pergunta aqui. É até meio polêmico isso na internet. Você acredita que você encontra o seu propósito ou o propósito te encontra? O que vocês acham? Eu acho que essa pergunta, para mim, é tipo a pergunta da pessoa que fala assim: você acredita em destino ou livre-arbítrio? Eu vou responder igual um samurai. Eu acredito que eu faço o que eu posso até que meu destino seja revelado. Então, eu acredito que eu faço o que eu posso até que meu propósito seja revelado. Então, nesse caso, ele te encontra. Não sei se ele me encontra ou se sou eu que me encontro ou que encontro ele dentro de mim. Mas para mim, quando eu trabalho, por exemplo, na mente e no corpo, eu melhoro as minhas capacidades mentais, né? Então eu acabo também conhecendo a mim mesmo, porque você só consegue melhorar as suas capacidades mentais se você trabalha as suas emoções, trabalha você mesmo, né? Uhum. E isso é uma coisa que vem junto com o corpo, porque se você não trabalha corpo, você também não consegue trabalhar a mente numa qualidade de saúde, né? Então, é tipo assim, quando você trabalha mente e o corpo, teu poder aumenta. Se teu poder aumenta, você começa a desejar mais. Os teus desejos maiores, eles viram propósitos para você. Então, tipo, quando você deseja mais, você se conecta mais com o mundo. E aí vem o sexto degrau, vamos dizer assim, lá do Maslow, que ele mesmo não fala, né? Que seria como se você pegasse cada uma de suas autorrealizações. Hoje você, como palestrante, você se conecta com muita gente, né? Então você leva uma mensagem para muita gente, você entrega para muita gente. Quando você entrega para muita gente, você recebe de muita gente. E isso é espetacular, cara. É extremamente importante a gente entender isso daqui. Veja que quando você faz isso, você se conecta com toda a sua volta. E quando a gente fala de se conectar com o todo, lembra que a gente estava falando aqui agora há pouco sobre isso? Sobre o todo, que seria Deus, né? Então você se conecta com tudo que existe à sua volta. Tudo que existe à sua volta não é o próprio, o onipresente? Sim, Se é o onipresente, não seria Deus? Então seria como se você se unificasse, por exemplo, com toda a sua volta, com o próprio, com Deus, né? Seria o tal sexto degrau que o Maslow não fala. E você, Olha que Eunice? doideira isso. O que você acha do propósito? Você acha que o propósito te encontra ou você encontra o propósito? verdade, eu acho que existe degrau, né, de evolução. Hoje eu sou uma pessoa e antes de iniciar, eu era outra. Então, assim, na medida que você vai evoluindo, o propósito te encontra ou você encontra ele. Mas, assim, tudo é um passo de cada vez, porque quando você está vivendo naquela vida mediana, né, você trabalha, chega em casa, vai naquele movimento de não buscar algo para si mesmo, você não vai evoluir. Talvez você vive uma vida inteira sem subir um degrau. Você só trabalha, paga conta e vai naquela, né? E quando você fala, peraí, deixa eu olhar isso aqui. Aí você chega para uma terapia, para uma psicanálise, você descobre que é sobre você, não é sobre o outro, que você quer olhar para suas questões, para sua dor,
Aí você começa a evoluir. E nesse momento, o propósito pode te encontrar ou você encontrar ele. Isso independente do, Depende né? da perspectiva Mas que é- a pessoa tá também. Mas você acredita que quando você começa a evoluir é sobre você ou sobre o outro? Sobre mim. Será? Quando eu começo a evoluir, eu não posso falar pelo outro, eu posso falar por mim. Quando eu busco a minha evolução. E, consequentemente, o outro vai reverberar no outro, no próximo. Talvez a identidade, diferenciar primeiro identidade de propósito. Identidade é sobre você, propósito é aquilo que você faz para deixar para o mundo. Eu tô criando essa discussão aqui pelo seguinte. Deixa eu chegar Mas aqui, só respondendo sua pergunta. Fala, me dá sua opinião. Eu acredito assim, ó, se a pessoa hoje está insatisfeita, se ela não está se sentindo bem fazendo o que ela faz, ela tem que criar as oportunidades. Como a Laí Ribeiro fala nesse livro aqui, Sucesso não ocorre por acaso. Sorte não existe. Sorte é quando oportunidade encontra preparação. Então, você tem que buscar fazer aquilo que te faz feliz. O que é o propósito? É você fazer algo que contribua com o mundo de alguma forma e que você se sinta bem fazendo aquilo. Isso. E é por isso que Isso amar ao para mim é próximo ter como a ti propósito. mesmo é extremamente importante, porque como isso vai ser propósito se você estiver fazendo algo que para você não faça sentido? Exatamente. Então, por isso que tem que começar contigo. Por isso que o propósito, no meu entendimento, cara, se eu fosse responder assim diretamente, o que eu acredito, não o que eu filosofei aqui com você, eu direi Agora ele que... vai responder o que ele realmente quer. Isso, aí, acredita. Agora o ser humano, né? exato, porque você está falando de crença, né? E tudo é crença. É. Inclusive, nós acreditamos que nós estamos aqui agora conversando uns com os outros. Se vocês quiserem, a gente entra nessa conversa aqui agora. Não, fala do propósito, fala do propósito. Então vai tá lá. bom. Eu acredito que o propósito é de dentro para fora, é sempre de dentro para fora, né? Porque para que a gente consiga encontrar aquilo que faz sentido para a gente fazer e existir, a primeira coisa que precisa ocorrer é o trabalho da minha mente e do meu corpo, cara. O corpo é o templo da alma, não é assim que fala no cristianismo, ou da mente? Templo de Deus. Templo de Deus, pois é, então, o corpo é teu templo, cara. Se você não cuida do teu corpo, como é que você vai fazer a tua mente funcionar bem? Se você não cuida da tua saúde física, e isso eu tive que viver na pele, cara, porque eu sou a prova disso, tá? Eu era um cara que era extremamente mal cuidado, cara. Entendeu? Por quê? Porque julgava quem? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar? Papai. Não, mamãe. Eu julgava a mamãe, entendeu? Na medida que trabalhei isso em mim e parei de julgar a mamãe, eu fiz as pazes com ela aqui dentro de mim. Aí eu comecei a me cuidar. Sem peso, sem- Exato, cara. Aí quando eu comecei a me cuidar, a minha mente começou a funcionar muito melhor. Eu claramente percebi que o meu raciocínio ele foi muito além. Eu tenho muito daquele traço que eu falei para vocês, da esquizoidia. Só que a relação que eu tenho com a dor do trauma hoje é uma relação tranquila. Porque, por exemplo, se eu chego em algum lugar e sinto que, tipo, as pessoas vão me rejeitar, eu já sei que é a criança dentro de mim que se sente assim. Então, eu já converso com ela, já falo, cara, fica tranquilo, tá tudo bem, tô aqui, entendeu? Ele- Tá em paz. Nas constelações, ela fala muito sobre isso, voltar para o seu lugar. Porque quando você está no Isso. papel de julgamento, né, de julgar o pai, a mãe, a sua vida não vai caminhar. Mas quando você Total. fala assim, peraí, eles me deram o melhor com a condição que eles tinham. Você volta para o seu lugar de filho e aí as coisas começam a fluir. Fluir. Entende? Agora, quando a gente fica naquele papel de nossa, meu pai não me Vítima, deu né? amor, meu Total. pai, minha mãe, É. você não vai, entende? Então, quando você volta, tende a sua vida, com certeza, a dar um salto, entendeu? Total. Ou seja, enquanto a pessoa não resolver bloqueios, situações mal resolvidas que ela tenha passado ou tido com pai e mãe, Ela vai Perfeito. desde a ficar- infância, talvez até desde a gestação, ela vai continuar com a vida dela travada e bloqueada. Você quer ver um negócio? Nem a relação com Deus melhora. Uhum, é geral. Você contou isso aqui hoje. Não, O que pode levar a nem a pensamentos relação com suicidas, por Deus exemplo. você- Inclusive. Nem a relação com Deus melhora. você tem. É, Nem, não é que Exatamente. melhora. Eu falo, eu, Você nem exatamente. tem. Nem tem. eu uso muito a roda de Sansara. Você começa a repetir até que você aprenda para passar para uma nova fase. Enquanto você não repetir aquilo que você precisa aprender, quando você não aprender aquilo que você precisa aprender, você não sai daquele ciclo. É aquele ratinho que fica rodando. Posso dar minha visão sobre propósito? Não, é isso que eu ia te Pode, perguntar. E claro. para você, Claro. Patrick? A Eu fiz isso pessoa de que busca. propósito. É a Foi pessoa que proposital. busca o propósito ou o propósito que encontra a pessoa? Ó, a minha visão de propósito é o seguinte. Eu acredito que a gente vem com... É como se fosse um chip de fábrica, sabe? Que a gente precisa ser curado para poder curar.
Então, eu entendo que propósito, você não encontra seu propósito. Tem muita gente que fica naquela busca incessante de Correndo eu tenho atrás, que encontrar meu propósito. Qual é meu propósito? Às vezes porque tá às vezes buscando até fora, né? glamuroso, né? buscando fora isso. Né? Nossa, eu tenho que encontrar meu propósito. E ela fica naquela busca incessante. E eu Desenfreada. digo que a minha visão é o teu propósito, o meu propósito tem a ver principalmente com as dores que a gente tem e que vai ser curada para curar outra pessoa. Sim. Então, para mim, que A alma. que eu acredito que hoje eu acredito em Deus e eu acredito que o propósito ele vem de Deus, chega na gente, a gente primeiro se cura para curar outras pessoas e isso volta para Deus. Isso para mim é propósito. Então eu não encontro meu propósito, eu acredito que a gente se encontra e já vem. Eu acredito que esse propósito de verdade já é um plano de Deus que está dentro da gente. Alguma sementinha que tem ali fala assim, meu amigo, você vai precisar ser curado para curar outras pessoas. Se você reparar em cada história que a gente tem aqui, nós quatro, a gente tem isso meio que de fábrica. Quem aqui não sentiu vontade, depois que foi curado, em transbordar isso? A gente funciona assim, né? Né? As dores que a gente passa, a gente não quer que o outro passe. Não, cara, Os nossos êxitos, esse a é o gente quer que amar ao outro tenha próximo como também. a ti mesmo, que ele estava falando. Eu acredito de verdade que esse é o amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você sente uma necessidade de transbordar aquilo que para você, cara, foi surreal. Aquilo que para você fala assim, nossa, isso aqui mudou tanto a minha vida. Você estava falando sobre a menina do Uber, né? Eu cheguei aqui hoje falando o quê? E quando Encontrei você um cara. não consegue passar isso adiante, como é que é? Quando não consegue passar ou Porque quando às vezes você a ainda pessoa não chegou isso na sua vida? É porque a pessoa às vezes não quer, né, escutar, não quer aprender, né? Você tem um conhecimento fantástico para passar e aí o outro às vezes não quer ouvir, É um O direito. outro não Aí quer é um ouvir? direito não quer te dela. ouvir. Como é que é? Como é que você vai se Aí relacionar eu diante acredito disso? que é uma coisa que ela tem que resolver dentro dela. Perfeito. Hoje, por exemplo, quantas pessoas vocês já quiseram ajudar e a pessoa fala, não precisa não, precisa não. É, Não, aí eu tem já as sei o que técnicas que é, também, né? eu já sei o que que é. Acontece isso muito na família, né? Muito. Às vezes, quando Tempo eu estava conversando isso com meu irmão essa semana. Às vezes, as pessoas que são mais próximas da gente, a família, às vezes não acredita naquilo que você está falando, mas não porque que ela não acredita em você. Isso vem dela. É uma Cavaleiro Preso na Armadura, né? O livro que você falou. Isso, Cavaleiro É uma couraça tão grande, é uma coisa tão grande, que ela vem com uma arrogância tão grande, que ela acha que ela não precisa. Uhum. Ou ela acha que ela não precisa porque ela já sabe muito, ou ela não se sente merecedora de receber algo. Eu tinha essa crença fortíssima de não merecimento em mim. Quando eu cheguei na Febracis, que é a instituição onde eu me formei, do Paulo Vieira, tinha uma bombonier em cima do balcão e eu acredito que aquilo ali é proposital, cara. Eu cheguei lá e eu adoro chocolate, eu amo chocolate. Eu sou uma formiguinha para chocolate e tem a ver com minha infância, né? E é a memória afetiva da minha mãe. E eu cheguei, eu falei, eu quero um bombom desse, quanto é? E a primeira vez que eu cheguei lá, a atendente, né? Pegou o bombom, abriu, você quer um? Toma. Eu falei, não, mas quanto é que é? Ela, não, esse eu tô te dando de graça, é de presente. Eu falei, não, jamais, como assim? Não. Botei de volta. Ela falou, não, toma, eu tô te dando de presente. Não receber, né? Cara, eu não queria receber um bombom. Dificuldade. Ela teve que insistir mais de 10 vezes. Aí eu aceitei, com muito custo eu aceitei. Fui para uma palestra, essa palestra que hoje eu ministro, do Poder da Ação. E aí quando eu saí, eu tinha comido já o bombom, mas eu falei, poxa, mas vem cá, quanto é que é? Deixa eu te pagar. Ela, não, recebe, é seu, é presente. É a lei do equilíbrio. Quantas pessoas vocês ouvem hoje que falam que quando é o aniversário dela, por exemplo, ela recebe um presente, ou mesmo que não seja aniversário, você dá um você presente. tinha essa experiência? Eu tinha 36 anos. 36. Hoje eu tô com 43. Não parece, né? Eu tô brincando. E aí, quantas pessoas vocês acham que aquela pessoa que você chega e dá um presente, dá um brinde, a pessoa não fala se assim... permite receber, né? Você já ouviu aquela frase assim, nossa, você foi se incomodar, não precisava. Uhum. Já ouviu essa frase? Quando a gente recebe elogio também, é assim... Elogio, não, nossa, são tá... seus olhos, são seus olhos. O não saber receber tem relação com a mãe, né?
Isso é uma Tem falta relação de com a mãe. merecimento gigante. Tem relação com a mãe. Se na infância, depois desse período em que a gente é cuidado até começar a engatear e a andar, né? Depois desse período, ainda na infância, no desenvolvimento infantil, eu passo por experiências, né? Que traumáticas que fazem com que ah, depois disso, numa fase mais adiante, né? Eu continue inconscientemente com um conteúdo em que eu julgue de algum modo a minha mãe, eu vou ter dificuldade de receber. Sim. Agora, Guilherme, queria aproveitar que você está com a palavra Isso é bem aí. sistêmico isso, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu podcast Sagrado Masculino. O que te levou a falar sobre isso? Eu achei interessante, eu assisti alguns episódios lá. Vi, inclusive, a sua entrevista lá com o Júnior Pimenta, que é o nosso professor de constelação familiar. O que te levou a falar sobre o Sagrado Masculino? Conta pra gente. Aham. Cara, eu acredito profundamente que nós precisamos entender o significado do que é feminino, do que é masculino, né? E eu entendo que a sociedade ela está muito desconexa disso. É uma verdadeira guerra entre homens e mulheres aí na internet, né? Mas é porque as pessoas não sabem que todo mundo é feito de feminino e de masculino. Todo mundo é feito de papai e mamãe, de óvulo e de espermatozoide, né? E aí quando você pensa, por exemplo, no óvulo, o óvulo está numa condição lá receptora, né? Acolhedora, né? Pronto para receber, né? Ao mesmo tempo, o espermatozoide, ele só tem o ir, fazer, produzir, realizar. Vai e vai até morrer, né? Se você entrar nessa condição aqui, ou se você entrar nessa condição aqui, qualquer uma dessas duas, somente dentro de nós, leva à patologia. Todo excesso leva à doença. Todo excesso leva à patologia, né? Como já dizia o Freud, né? Quando a gente traz isso, por exemplo, pensando lá na sistêmica, cara, todo mundo é feito de quê? De mamãe e de papai. Uhum. Não é isso? Então a gente precisa ter um relacionamento saudável com o feminino e com o masculino, sabe? Eu preciso saber cuidar, eu preciso saber nutrir, eu preciso saber acolher, receber. Você quer ver? Os sentidos do corpo são todos receptores. Visão, audição, o tato, o olfato, o paladar são tudo receptores, todos eles feitos para receber, né? Isso tudo é feminino. Quando eu falo, por exemplo, eu estou numa condição o quê? Masculina, do fazer, do produzir, do realizar. Todos nós, homens e mulheres, temos o feminino e o masculino dentro de nós, né? E nós precisamos saber o momento de se manifestar com o feminino e com o masculino, né? Se eu estou, por exemplo, numa condição lá como aluno, o Jorge lá, ele fala e tal, eu preciso entender que ali eu estou numa condição de escuta, numa condição feminina, uma condição de receber, e eu fui lá para isso. Não é à toa que as mulheres ouvem muito mais, né? Que sabem, inclusive, escutar muito mais Não é? do que os Agora, homens. você poderia ter criado o podcast, então, do Sagrado Feminino. Pois Você é. acredita que há uma defasagem, que o masculino na sociedade está, de um certo modo, Perfeito. deturpado, que há um Total. desequilíbrio total? Total. E qual é esse desequilíbrio? É justamente mulheres manifestando o masculino por não entender ou não conseguir ou por Não alguma aceitar? razão. Cara, tudo tem a ver com papai e mamãe, né? Como a gente falou, né? Tudo vem da infância. Lá no inconsciente eu não vou falar os motivos, porque tipo, eu não quero polemizar aqui. Mas dentro do consultório a pessoa acaba vendo por si mesma, porque eu sou assim, né? Dentro do consultório eu mais escuto do que falo, né? E pergunto, e eu devolvo, e a pessoa traz e eu pá. E é o que mais funciona, quando a própria pessoa percebe. Exatamente, aí a pessoa consegue ver por si só, né, onde é que ela está, né? Ela traz para a consciência, né, aquilo que estava inconsciente e começa a agir, portanto, diferente a partir daí. Ou ela faz isso ou ela vai somatizar mais ainda, porque se você está consciente e não faz nada para mudar, piora a situação, né? Mas o que acontece, cara? No meu entendimento, está havendo um desequilíbrio no que tange ao masculino, né? As pessoas estão há muito tempo vivendo de uma forma em que mulheres, por exemplo, estão entendendo que não existe ali um homem ou um macho que possa proteger o espaço onde ela está. Isso é a função do macho na natureza.
Não é entre homens e mulheres, é na natureza. Em que momento que você percebeu isso? Qual que foi o start? Você teve uma dor pessoal que te levou a isso, de tomar essa decisão? Vou fazer um podcast aqui sobre o sagrado masculino. Qual que foi o start para você? Certeza, cara, certeza. Eu vivi também coisas na minha vida que me fizeram concluir que eu deveria trabalhar melhor o meu masculino. Tanto é que quando comecei a trabalhar melhor o meu masculino. Interessante isso, né? Eu passei por uma constelação em 2019. Mas veja como foi essa situação. Eu já via que eu não me cuidava há muito tempo. E aí fui fazer uma constelação na época para tentar entender o que ali ainda me faltava para dar o próximo passo. Porque eu tinha muitas ideias, eu tinha uma mente, sempre tive uma mente assim, muito criativa e tenho a minha boa capacidade também de empreender, de fazer as coisas. Às vezes me falta algum conhecimento ou outro, normal, né? A gente caminha para conquistá-los, né? Mas aí, passando por essa constelação, eu posso contá-la aqui sem problema nenhum. A pessoa que me representava ficava assim, ó, olhando para a luz. É como se eu tivesse ali absolutamente conectado com a fonte do todo, né? Ou de Deus, como você falou, entende? Tudo está ali na minha mente, pronto, eu posso manifestar. No entanto, eu não fazia. E aí veio na minha mente uma frase que eu comecei a pensar sobre: vai para o corpo. Porque o que estava faltando para mim? Cuidar justamente do quê? Do templo que a gente tem, que é o corpo. Na medida que comecei a cuidar do meu corpo, melhorei a minha saúde física, melhoraram também as minhas capacidades mentais em todos os sentidos. E as minhas capacidades como um todo melhoraram. Né? Mas você pode contar a raiz disso daí pra gente? Cara, eu não sei te dizer a raiz, porque o que eu observei na constelação foi isso. Mas que veio... Não, a raiz que eu digo assim, veio por parte de mãe ou de pai? Difícil saber se foi por parte de mãe ou se por parte de pai. Ou dos dois, no caso. Qualquer coisa que eu falasse aqui para você seria julgamento. Né? Seria eu julgando minha mãe ou meu pai, né? Para dizer que... Oi? Ou consciência. Acho que a consciência, nesse caso, ela passa no sentido do seguinte, cara. Em algum momento da minha vida na infância, né? Na adolescência e depois na fase adulta, eu senti que não recebia aquilo que eu achava que eu deveria ter recebido da mãe e do pai. Quando você julga sua mãe e seu pai, você está julgando metade de você aqui, seu feminino, metade de você masculino. Se sua mãe aqui fora não presta, se seu pai aqui fora não presta, você inteiro não presta. Não, mas eu tô tirando assim, tirando o julgamento. Porque assim, eu acredito que existe uma grande diferença entre culpa e responsabilização. Uma coisa é você, por exemplo, como eu falei do meu pai. Até meus 36 anos de idade eu culpava. E aí entra mágoa, ódio, rancor, ira, várias coisas ruins, vários sentimentos ruins. Rejeição. Agora, quando eu entendi e eu consegui ressignificar e ter a consciência de que ele me deu só o que ele sabia, cara, eu tirei a culpa. Com certeza, mas é isso que... ficou só a responsabilidade. Eu não falo hoje, por exemplo, não, meu pai não fez nada. Não, meu pai fez ou deixou de fazer. Porém, eu não o culpo mais. Até porque... eu vejo. É a forma como você vê o seu pai. Sim, e aí eu não entra errado. Aí não entra julgamento. Eu não falo que ele está errado, nada disso. Até porque a culpa é somente um sentimento. Sentimento de quem? Sentimento de quem não sabe qual é a sua responsabilidade. Ou não sabe ou não assume. Porque se você pegar o seu pai e falar para ele, pai, você não me deu amor. Ele fala assim, filho, desculpa, eu não percebi que eu não te dei. Exatamente. Perfeito. Entende? Mas quando a gente é adulto, se a gente está integrado dessa noção de mãe e pai dentro da gente, do feminino e do masculino, né? O que acontece? A gente dá o próximo passo. Todo homem, por mais macho que seja, ele tem que saber que ele é 50% feminino. Ele tem o feminino também. Entende? Se ele não souber isso, ele não sabe se cuidar, não sabe tomar banho, não sabe escovar o dente, não sabe se alimentar. Só que a gente vem de uma geração que o homem era macho, o homem era homem, né? Se falasse que ele tinha 50%, ele... Mas, Eunice, vou te falar uma coisa, cara. Eu acho que isso a meu ver, tá? A meu ver, com todo o respeito que eu tô falando, eu acho que a gente não pode generalizar.
Acho que isso é muito complicado a gente generalizar e dizer que tudo é de um jeito assim ou assado. Mesmo, por exemplo, se vocês me perguntarem assim, e o que você acha do masculinismo, do feminismo, do machismo, do femismo, do não sei o que, cara? Eu tenho, assim, talvez a minha opinião, mas eu não generalizo porque eu não conheço tudo, Claro. Cada ser é um entende? ser e cada um vai viver a sua experiência. Exatamente, exatamente. O que eu posso falar é daquilo que acho que sei. E todo mundo acha que sabe alguma coisa. Seu ponto de vista. Exatamente. Não quer dizer que é a verdade. Exatamente. Então, o sagrado masculino, cara, ele vem a partir do momento que eu vivencio uma experiência de integração de feminino e de masculino. Quando começo a, por exemplo, literalmente agir como uma mãe de mim mesmo, né? Naturalmente surge um homem muito mais forte, muito mais poderoso, cara. E essa mãe que fica saudável dentro de mim é o que faz com que eu recupere a minha noção de sagrado masculino, cara, do fazer, do produzir, do realizar. Enquanto eu não fiz isso comigo, né, eu não consegui dar o próximo passo. E às vezes a pessoa está presa, por exemplo, numa relação mental. Às vezes a pessoa está presa por não ter uma relação, por exemplo, com o próprio físico. Físico e mente são fundamentais, eles estão ligados o tempo inteiro. Com certeza. É Quem uma não- visão, inclusive, da hipnoterapia. Para você Exato. ter uma mente saudável, você tem que Tem que ter cuidar um do seu corpo corpo. Que, saudável. aliás, o seu cérebro, fisicamente, ele está ali dentro do seu corpo. Se você Exato. vive comendo porcaria, não se cuida e leva de qualquer jeito, Exato. Então, Sagrado uma coisa Masculino tá ligada. Podcast vem daí, Ginardi, sabe? Vem dessa integração, dessa noção de integração de feminino e masculino dentro de si, cara, que para mim eu acho que é fundamental, sabe? As pessoas, elas estão... elas têm medos e medos infantis por não saber que são baseados em dores que dizem respeito à necessidade delas de serem aceitas, de serem aprovadas e de serem reconhecidas. Isso é a famosa neurose. Não à toa Freud dizia que o problema do mundo era a neurose. Se a neurose for curada, amanhã isso aqui vira o Jardim do Éden, cara. Acabou-se os problemas do mundo. Mas e os psicopatas e os psicóticos? Com o tempo eles vão simplesmente deixar de existir, cara. A próxima geração que vier vai nascer e vai nascer saudável, com pais que vão entender a integração disso e Vai a caminhada que depurando, precisa né? haver. E essa caminhada precisa haver, como falam lá os educadores lá positivos, a educação positiva. Legal, eu acho que tem que ter mesmo. Todo conhecimento é importante e ajuda. No entanto, o pai tem que entrar, cara. Tem que ter limite. Sabe por quê? Posicionamento, né? Porque se não tiver limite, E muitas das a vezes o estrutura papel... limítrofe é desenvolvida, inclusive, por falta do limite, por falta da presença do pai. A estrutura limítrofe leva, por exemplo, a um transtorno borderline. E muitas das vezes o papel do pai dentro de casa é feito pela mãe. Porque o pai não se posiciona. Isso é uma A inversão. mãe é uma inversão de papel ali. A mãe tem que fazer o papel do pai. E aí, às vezes, a filha cresce vendo aquilo ali, Tem uma série de consequências disso aí. achando que ela tem que ser a lutadora, Aquilo a normal, guerreira, né? não sei o que e tal. E ela não deixa, por exemplo, quando um homem vai se relacionar com ela, ser homem. Tem muita gente que está tratando isso aí, cara, naturalmente. A meu ver, como psicanalista, todas as vezes que essa inversão de papéis ocorre, ela dá problema. Sempre. Quando eu recebo os pacientes lá que tratam, você veio para cá para fazer análise? Eu falei, vim, tal. Veio por quê? Eu falei, vim porque minha esposa falou para eu vir. Eu peguei, aí, cara, na hora que Eu não fala aguentava mais minha isso, mulher falando. cara, na hora que fala isso, eu já viro e falo, então você está dizendo para mim que você não tem nenhum problema? Pois é, eu vim porque ela falou que ia ser bom, por isso que eu vim. Eu peguei e falei assim, deixa eu entender melhor o que você está trazendo. Não, beleza. Você está me dizendo, então, que você veio para cá, para um consultório de psicanálise, dizendo para mim que não tem nenhum problema e que só veio porque sua esposa falou para você vir, não é? Aí ele é. Eu falei assim, então você está me dizendo que você faz tudo aquilo que sua esposa fala para você poder fazer? Isso aqui para você não é um problema? Você Eu é acho que você- submisso diante dela? É tipo assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Tipo Você entendeu? isso. Não é? A própria submissão, né, masculina ou submissão de qualquer maneira já é uma coisa complicada. Um ponto de atenção. O grande problema é que muita gente confunde, né, funções. Quando a gente trata, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, e as igrejas falam, né, sobre a submissão
da mulher dentro de um casamento, o que está sendo dito lá, e eu li muito sobre esse assunto também, eu gosto muito, por isso converso muito tem um amigo padre, tem um amigo bispo, né, que inclusive é psicanalista. É, o que ocorre é que essa palavra, né, ela é extremamente mal interpretada. Ela significa submissão. É tipo assim, vamos lá, cara, o que é mais importante? O alicerce desse prédio aqui para ele estar de pé ou essas paredes que foram construídas aqui? Fala para mim. Com licença. Os dois. Se a mulher cai, cara, dentro de um casamento, já era Tem que casamento. olhar até o terreno que tá esse alicerce. Já era O terreno casamento. também é importante. Mas, É. no geral, as pessoas. Porque as pessoas saem muito do lugar delas. No casamento, o pai é o pai, a mãe é a mãe. O pai, ele faz o quê? A sua parte financeira vem do seu pai. Então, a sua mãe não. Sua mãe, ela te acolhe. A sua mãe é emoção. E as pessoas querem fazer o quê? O pai quer Na ficar em sistêmica, casa. né, Eunice? Lá vai- na sistêmica, né, que fala, né, Sim. que o dinheiro vem com a mãe e fica com o pai. Sim. Mas, cara, mas tem que associar a psicanálise aqui para poder entender isso aqui. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Isso, por quê? Isso, Porque aham. dinheiro é afeto. Dinheiro Uhum. é a energia que É o você acolhimento. afeta o mundo. Dinheiro emocional. Dinheiro você afeta o mundo. É com dinheiro que você paga um Uhum. qualquer coisa, uma O comida para você sucesso, se né? alimentar, que você compra as coisas, que você paga as suas contas e tal. Então, o que acontece? O dinheiro vem com a mãe, porque é com o feminino que você recebe. Sim. Ok? E fica com o Olha. pai porque o pai dá vazão ao dinheiro, Uhum. fazer, produzir, realizar. Isso acontece dentro de nós, mãe e pai dentro. Enquanto as pessoas não entenderem isso, cara, vai continuar essa discussão aí que não leva a E dá um lugar nenhum desequilíbrio, sobre né? feminismo, sobre masculinismo, sobre machismo, sobre feminismo, Só vai sobre não sei o gastar quê. energia. Gente, o papo tá muito bom, mas o Guilherme falou que tem que sair daqui a pouquinho, né, Guilherme? Então eu queria dar aqui 2 minutos Aliás, perdão pelo Pra- que me estendi demais, né? para quem quiser deixar uma mensagem final, se quiser falar da sua palestra. Guilherme, eu vou te pedir que você fale também sobre o seu curso de psicanálise. Eunice, Sim. você pode falar tanto do seu e-book como do nosso evento, fica à vontade. Mas eu vou pedir aqui o respeito ao tempo de 2 minutos para a gente finalizar e respeitar aí também o tempo do Guilherme, que ele falou que tem que sair daqui a pouquinho, né, Guilherme? Você falou que tem que Isso. sair meio-dia. Isso. Então, pode começar, Eunice. Ô, Douglas, pode colocar aquele banner para mim aí, Eunice. Ah, coisa que legal. bonita. Eu vou estar lá, hein? Que bom. Já fui bonito. convidado, já Bem-vindo. O Guilherme também está convidado, viu, Guilherme? Bonito. Você quer falar, Eunice, do nosso evento? Sim. Que benefício que vai ter para quem estiver nessa imersão de renascimento sistêmico, dia 6 de setembro, lá no Santo Antônio, próximo a Savassi? É uma conexão consigo mesmo, né? Olhar para dentro de você para você trazer equilíbrio para a tua vida. Maravilha. Lindo, Na lindo. parte da manhã faremos as dinâmicas É. sistêmicas. Em movimentos sistêmicos, tá? Questão pai e mãe. Quem não entendeu ainda, né, o que está desequilibrado, venha porque vai A importância, ser muito né? profundo, né? E na parte da tarde, uma vivência profunda de renascimento. Então, aquela pessoa que, assim como a Eunice, tem um trauma, por exemplo, uma dor de rejeição que vem da gestação. Às vezes a mulher, a mamãe, a gestante, ela está num momento de vida onde ela não está no relacionamento legal, está com problemas financeiros. Às vezes ela descobre que vai ser um menino, mas ela queria tanto uma menina, e tudo isso é absorvido pelo bebezinho como forma de rejeição. Ou seja, a pessoa já sai do ventre com uma sensação de rejeição Como a dor, né? que ela vai cultivando aquela dor ao longo da vida sem saber de onde vem. Então, a terapia de renascimento ela é perfeita para isso, para você identificar, descobrir e ressignificar ali possíveis traumas gestacionais. Então, Espetáculo. né, Eunice? Só vem. Uau. Eu mesmo passei, cara. Passei por um processo, né, em que a gente experimentou a respiração circular, não é? Isso, Né? exatamente. Fui ao inferno e ao céu, viu, cara? Mas e depois veio um alívio? Por muito, cara. Sensacional. Sensacional. Indico mesmo. Muito bom. É se permitir esses momentos, né, de conexão consigo mesmo, de olhar para dentro, olhar para si, porque senão você vai naquele looping do dia, começa o dia, que termina, e você passa uma vida inteira com suas dores sem olhar para si mesmo. Então é um momento bem... Inclusive, Guilherme, está convidado a participar do nosso evento, né, Eunice? Não sei o que Sim. que você vai fazer dia 6, que é um sábado, mas... Eu preciso saber da minha agenda antes, mas acho que sim. Acho que eu tenho seminário do meu curso, cara. Já é dia 6 agora? Dia 6 de setembro agora.
Inclusive, fala aí um Putz, pouquinho, que pena. se quiser fazer a chamada aí pro seu curso de psicanálise, eu tive a honra de participar lá daquela reunião online que você Isso. explicou sobre o curso, né? Isso. No próximo dia 20 de setembro, né, a gente já inicia a segunda turma, né? Essa é uma formação que tem 20 seminários, né? Que funciona um seminário por mês, né? Que dura aí umas 7, 8 horas, mais ou menos, dependendo do conteúdo, né? Alguns conteúdos a gente tende a se estender até um pouco mais, né? Às vezes 9 horas. E sempre tem grupos de estudos semanais, né? Em que a gente vai analisar conteúdos de todas as formas, filmes, livros, textos da psicanálise ou de conteúdos também de vídeo, não necessariamente ligados à psicanálise, mas que a gente utiliza a psicanálise e a teoria freudiana para fazer o entendimento, né? A gente consegue, inclusive, entender como funciona a mente do diretor e do roteirista, né, cara? É bastante interessante o negócio, como é que funciona. Esse curso, como eu falei, 20 seminários, dá em torno aí de 1 ano e 10 meses, mais ou menos, porque existe o janeiro, né, que a gente geralmente faz um intervalo, né? E é uma formação que permite que você tanto possa atuar como psicanalista, quanto também utilizar a psicanálise para qualquer outra formação. Inclusive para uso próprio, né? É uma Inclusive transformação. para a própria hipnose, para a própria constelação, para a própria, né, para a própria PNL, para palestra, para tudo, cara. E qual que é o seu espetacular. Instagram para a pessoa que interessou, quer fazer um curso de psicanálise? Qual que é o seu Instagram? Fala aí Tá. pra gente. Lá no meu Instagram tem pouca informação sobre o curso, sobre o curso, por incrível que pareça. Mas a pessoa consegue te contactar por lá. Consegue me contactar por lá. É Instagram, @Guilherme Gonzer. Guilherme Gonzer com S. Gonzer, né? Com S. Então, é @Guilherme Gonzer. Acho que é isso. Maravilha. É isso, né? Agradeço pela Entrando sua por lá, o povo consegue o link. ilustre lá. presença, professor Guilherme. Eunice, fala aí também seu Instagram para quem quiser te achar lá. @eunicemarques.terapeuta. O terapeuta. E Patrick, uma mensagem final para você deixar aí. A mensagem final, eu acredito que eu falo isso diariamente, cara, quando eu encontro as pessoas. Busque autoconhecimento. Busque autoconhecimento. Eu acredito que o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa vida é o autoconhecimento. Tem gente que às vezes eu falo assim, nossa, eu paguei tanto por um treinamento, numa imersão, e a pessoa fala, você tá maluco? Você gastou isso tudo? Eu falo, gastei não, eu investi. Isso dá um ROI. Cara, isso dá um ROI. E se a pessoa quiser te achar no Instagram, como é que ela faz? Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Patrick, só com C, não tem o K. Faltou tinta quando meu pai foi me registrar, é Patrick, só com C, .lima.treinador. E um outro detalhe que eu quero falar é o seguinte, além das palestras, a gente faz treinamento também, não é só palestra, é treinamento nessa área de inteligência emocional, coach, eu sou formado na área de coach. E tem muita gente que me pergunta se a palestra é motivacional. Eu falo que a minha palestra é desmotivacional. Traz para a realidade, né? Porque é motivacional, a pessoa vai ali, vai sair, uhul, legal, mas vai sair dali e acabou. Tem que ir pra ação, né? Eu costumo dizer que quando a gente consegue ser confrontado a ponto de virar uma chave na nossa mente e falar assim, cara, eu tô assim, eu trouxe uma consciência aqui tão grande de que eu preciso, que a partir daí eu vou buscar ajuda, eu vou buscar melhorar. O que eu posso fazer? Então a palestra é desmotivacional no início, mas as pessoas saem de lá felizes, alegres e motivadas, apesar disso. Mas é uma palestra que é para te trazer consciência do teu estado atual. Esse é o intuito da palestra. Maravilha. E aonde você está, para que você saiba para onde você tem que ir. Gente, muito obrigado então a todos pela presença. E para finalizar, eu queria trazer como uma mensagem, Guilherme, você falou sobre PNL, e eu queria deixar aqui um presente. Acho que vocês falaram primeiro, né? Eu fui na Mas onda. você falou também. Mas é o seguinte, olha só, reflitam comigo sobre a frase não desista. A gente vê muito isso em treinamentos de liderança e alta performance. Não desista. Olha só, quantas letras tem essa frase, não desista? Conta aí, pode contar no dedo. Quem é bom de matemática aí? Quantas 10 letras? 10 letras. Agora pensa comigo, não desista. Você concorda comigo que 70% dessa frase é desista? 70% ou 100%?
Sim. Como Porque psicanalista, o eu te não, diria que o 100%. não ele é ignorado pelo cérebro. Então, Total. quando você fala isso, a gente como treinador, como É palestrante, para criança. e a gente vê, isso. eu vejo isso muito em palestras. Não Chega pense lá, na o cor pessoal, amarela. não desista, né? O pessoal fala, não Uhum. desista dos seus sonhos. Você está Sim. dizendo para a pessoa desistir do sonho. Desistir. Né? Tem uma outra frase muito famosa sobre isso. Tem até um livro com esse nome. Me lembrei agora, alguém sabe? Como é que é, Eunice? Sobre essa frase? Sobre essa frase. Me fugiu aqui agora, mas não use isso, gente. É melhor falar assim, olha, sim, Persista. persista, persistir sempre, ou Continue. persista sempre. Tem um livro chamado Desistir Nunca, por exemplo. Então, olha, desistir Posso falar uma é na frase? mesma linha. Aquilo que pedirem crendo que receberam, receberão. Ah, Presente, lembrei, passado, desistir futuro. não é opção. É isso, desistir não é uma opção. Quando você fala isso, ó, desistir não é uma opção. O não é ignorado pelo cérebro. Então, você está dizendo para a pessoa que desistir é uma Existe opção. Total. Então, colegas, quando forem fazer lá sua palestra, seu curso, seu treinamento, lembre-se deste ensinamento que, na minha opinião, é muito poderoso e traz um pouco de PNL. Então, a frase não desista, ela é 100% ou 70% pelo menos, dizendo para a pessoa desistir. Tem muitas coisas que as pessoas comunicam, né? Repetem. Eu, por exemplo, eu comunicava muito, tipo, isso é difícil. Nossa. Mas, ô Guilherme, acabei Aí te troca por cortando. desafiador, Repete a frase aí que você melhora falou. tudo. Uhum. Aquilo que pedirem, crendo que receberam, receberão. Então é presente, passado e futuro. Né? Eu nem sou um cara tão religioso assim, mas como falei, eu gosto muito daquilo que a Bíblia, por exemplo, e os livros sagrados, todos eles trazem. Né? Porque, a meu ver, todos eles são modos de transmitir o conhecimento que é milenar, né? Com a linguagem que se tinha na época, porque a linguagem científica é uma coisa muito jovem. Hoje, por exemplo, muita gente está tratando a ciência como religião. É preciso ter muito cuidado com isso. Né? A ciência não é religião. Tem gente que fala, isso que você está falando não é ciência. Certo, beleza. E o que você está falando é? É porque fulano de tal falou. Certo, mas se fulano de tal falou, então você acreditou nele, não é isso? Não, mas é porque está escrito no livro. Certo, e você acreditou no que estava escrito no livro, não é? Cara, se a gente cair aqui, nós vamos começar outro podcast. Vamos parar aqui. Verdade. Ué, já fica o convite então, ué. E ó, pra você ver, a gente começou a falar sobre paternidade, eu tenho uma história sobre alienação parental que não deu nem pra gente Acabou não tocar. contando. Acabei não contando, mas Dá pra contar, não? Dá tempo? numa outra oportunidade, a gente com Dá tempo, certeza. não dá não? Não, o Guilherme. Tem que ir? já Mas adorado se vocês o Guilherme. quiserem continuar, gente, tranquilo. Não, tranquilo. Pode encerrar aí, Douglas. Gente, obrigado a todos Obrigado, pela prazer estar aqui. participação, pela Eu que presença. agradeço. E deixando também meu Instagram, deixei de todo mundo, mas não falei do meu, que é o @terapia de renascimento. Então, quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre o Dinato, sobre as terapias, ou sobre os nossos parceiros aqui, é só entrar em contato lá que será um prazer receber a todos. Quem entrar por lá, dá pra fazer a inscrição ainda tem vaga? Não? Tá, o link tá na bio lá. Tá na Tá o último lote. Primeiro e segundo esgotado, tá no último lote. E querendo negociar também, é só chamar no direct lá, no inbox, que a gente... E outra, eu falei do presente que eu daria. A minha mentoria do livro, tá? Eu tenho uma mentoria onde eu ajudo pessoas que queiram escrever e publicar um livro sem depender de editoras. E quem tiver esse sonho, esse desejo de escrever um livro, vai pegar um voucher aqui de R$2.000 de desconto na minha mentoria. Beleza? Uau. Ó, Então, show. é isso aí. Valeu.